Você ganhará um aumento de 100 mil vezes no salário que recebe. Que mudanças a vida irá trazer? Você é uma pessoa comum de família humilde. As mensalidades e os custos de vida estão te preocupando. Assistindo a vídeos de magnatas no celular, você envia com inveja. E se eu também pudesse vincular um sistema? Como seria incrível! Detectado que o cachorro do anfitrião foi selecionado. Sistema de ganhar dinheiro com cabeça de cachorro vinculado com sucesso. O anfitrião pode escolher uma profissão por mês para ganhar dinheiro. Dica amigável. Durante o processo de experiência de ganhar dinheiro, a probabilidade de ocorrências bizarras aumentará significativamente. Por favor, escolha sua primeira profissão para ganhar dinheiro. 1. Venda de suplementos. 2. Corretor de imóveis. 3. Motorista particular. Ouvindo a voz na sua cabeça, você fica instantaneamente muito feliz. Geralmente, você só envia por hábito. Desta vez, realmente conseguiu vincular com sucesso. Depois de se acalmar, você olha para as 3 opções. Venda de suplementos. Você simplesmente não considera. Enganar a aposentadoria dos velhinhos. Você não conseguiria fazer uma coisa tão maldosa. A imobiliária parece realmente boa. Bem vestido interno e eloquente. E desde que esteja disposto a trabalhar duro. Então haverá um sofrimento interminável. Haha. Então você não hesitou em escolher o motorista designado. Sem outro motivo. Você tem carteira de motorista. Suas habilidades de condução são aceitáveis. Embora sua idade não seja suficiente para passar na verificação da plataforma. Mas, por acaso, alguns dias atrás você passou por um. O restaurante caseiro estava contratando motoristas designados. O anfitrião escolhe o método de ganhar dinheiro como motorista particular. Você receberá uma recompensa com aumento de 100 mil vezes pelo que ganhar como motorista designado. Olhando para a dica que o sistema forneceu, você só sente que vai enlouquecer. Recompensa de 100 mil vezes. Se você ganhar apenas 3 mil yuan em um mês como motorista designado, um aumento de 100 mil vezes seria, uau, 300 milhões. Você ficou tão animado que pulou da cama. Vestiu-se rapidamente e correu para o restaurante. Após explicar a razão, o chefe ficou um pouco surpreso com você. Um estudante universitário sai para trabalhar como motorista particular, mas não perguntaram muito. Preencheram alguns dados e te deixaram aqui. Esse serviço de motorista particular no local e o restaurante podem ser considerados uma parceria, e não uma relação de emprego. O restaurante oferece um serviço de motorista designado conveniente para os clientes, e o motorista designado também tem uma clientela estável dentro do restaurante. Uma parceria vantajosa para ambos. O único custo para o motorista designado é que a cada corrida, ele deve dar 1.000 yuan ao restaurante como comissão. Quando chega o horário de pico à noite, outros 2 motoristas designados também chegaram. Os 3 se revezam para pegar os serviços. Não precisa lutar por um. Por volta das 8 horas, começam a sair os clientes que beberam. Mestre Wang foi o primeiro a sair. Logo, Mestre Li também saiu. Você está secretamente animado. O próximo cliente que chamar um motorista designado será o seu. Espere um momento. Um homem de meia idade se aproxima da recepção. Quer um motorista designado. Olá, senhor. Você cumprimenta com uma saudação padrão. A outra pessoa assentiu com a cabeça. Joga a chave para você. Depois de dizer o endereço, o homem de meia idade se senta no banco de trás e fecha os olhos. Você, naturalmente, não vai se colocar em uma situação desconfortável conversando com ele. Durante todo o processo de direção, você permanece cauteloso. Após chegar ao destino, você não consegue evitar um suspiro de alívio. Senhor, já chegamos ao local que você indicou. Enquanto você fala, você devolve a chave do carro para ele. O homem de meia idade sorri e te agradece. Ao mesmo tempo, não se esqueceu de entregar 50 yuan. Obviamente, esse homem de meia idade é um cliente habitual do restaurante Li Ji. Ele sabe os preços do serviço de motorista designado aqui. Durante a primeira metade da noite, a tarifa na cidade é de 50 yuan. Fora da cidade, a tarifa é de 100 yuan. A tarifa dobra na segunda metade da noite. Você pegou o dinheiro e agradeceu. E no momento em que você pega o dinheiro, um som de notificação do sistema ecoa abruptamente em sua mente. Parabéns, você trabalhou duro e ganhou 40 yuan. A recompensa de amplificação de 100 mil vezes, 4 milhões de yuans, foi enviada. Tirar o celular. Um número chocante te fez parar instantaneamente. Talvez antes você estivesse cético em relação ao sistema. Mas quando o dinheiro realmente cai na conta, não há mais nenhuma dúvida. Olhando para o aviso de depósito enorme no celular, você não consegue evitar de querer gritar de alegria, para liberar a emoção que está dentro de você neste momento. Depois de um tempo, você finalmente consegue se acalmar. O canto da sua boca não consegue evitar um sorriso. Você estende a mão e para um táxi, preparando-se para voltar ao restaurante particular Li Ji para esperar a próxima corrida.
Motoristas designados normalmente têm um carro disponível, uma bicicleta elétrica dobrável para se locomover. Mas você estava com pressa e não teve tempo de se preparar. Mas agora a recompensa com aumento de 100.000 vezes do sistema. O custo da corrida de táxi não é nada. Quando você volta ao restaurante, os outros dois motoristas designados ainda não voltaram de deixar os clientes. Não há necessidade de falar sobre a ordem disso. Justo quando um grupo de jovens garotas terminou de comer, elas foram até o caixa procurar o motorista designado. O motorista particular de hoje é muito bonito. Algumas jovens garotas beberam e estão um pouco animadas. Assim que te vi, seu gato. Seus olhos brilharam instantaneamente. Elas começaram a falar animadamente, com um sorriso profissional no rosto. Também não ligou muito. O carro pertence àquela garota chamada Vivi. Dava para ver que ela tinha bebido demais. Ela precisava da ajuda das amigas para andar. Se fosse outra pessoa, provavelmente já estaria distraído a essa altura. Mas você não se distraiu nem um pouco. Afinal, você tem namorada. A escola não fica longe. Depois de alguns minutos, chegamos ao condomínio onde a garota mora. Senhora, chegamos ao destino. Você se virou e estava prestes a falar, mas viu que a garota já havia adormecido. Como eu temia! O que eu mais temia realmente aconteceu. A senhora chegou. Você aumentou o volume para tentar acordá-la. A garota estava sonolenta e piscou os olhos. Seu olhar estava desfocado. Ela claramente ainda não estava muito acordada. Você suspirou e tentou perguntar: em qual prédio você mora? Vou te levar de volta. A garota demorou um pouco para reagir. Ela deu uma resposta confusa. Você soltou um suspiro de alívio. Desde que tenha um número de porta específico, está bom. Pelo menos posso levá-la de volta. Desceu do carro. Você a acompanhou até em casa. O interfone. Logo a porta se abriu. Ao abrir a porta, havia uma mulher de meia idade, abrindo a porta enquanto tagarelava alto. Voltando tão tarde de novo. Não dá para ficar tranquilo. Não se preocupe em arranjar um namorado. Só sabe se divertir o dia todo. No entanto, quando ela viu que a filha estava com um garoto ajudando a voltar, a expressão dela mudou instantaneamente. Oh, entre rápido. A mãe da garota instantaneamente mudou de expressão. Com um sorriso radiante, ela te cumprimenta. Em seguida, ela ajuda a colocar a garota no sofá. Você estava prestes a pedir a taxa do motorista designado e se despedir. Mas, para sua surpresa, a mãe da garota puxou você e também se sentou no sofá. Rapaz, sente-se rápido. Vou te servir um copo de água. Ela está muito animada. Isso te deixou um pouco desconfortável. Tia, eu. Não esperou você terminar a frase com um sorriso nervoso. O copo de água já foi colocado em sua mão. Você só consegue dizer obrigado. Rapaz, quantos anos você tem? De onde você é? Quantas pessoas tem na sua família? A mãe da garota perguntou, preocupada. Sua expressão fica um pouco rígida. Você pensa, eu sou apenas um motorista designado. Por que tanta curiosidade? Mas, vendo a situação à sua frente, se eu não confessar, não saio por essa porta. Então, você só pode responder honestamente. Tia, tenho 23 anos e sou da região. Atualmente, tenho uma namorada. Ela é minha colega de faculdade. No entanto, o que você não esperava era. Ao ouvir sua resposta, a mãe da garota ficou visivelmente furiosa, com a raiva explodindo. Ela se levantou de repente e estendeu a mão em direção ao seu rosto. Você rapidamente estendeu a mão para bloquear. Em seguida, você deu rapidamente 2 passos para trás e olhou cautelosamente para ela. O que você está fazendo? E nesse momento, a mulher de meia-idade estava ainda mais furiosa. Colocou as mãos na cintura, apontou para você e começou a xingar. Seu canalha! Você já tem namorada e ainda vem flertar com minha filha. Acredita que eu posso te matar? Ela estava com uma expressão de raiva intensa, como se realmente quisesse te devorar vivo. E ao ouvir suas palavras, você quase não conseguiu respirar. Meu Deus! Eu pensei que era por isso que ela estava pronta para brigar. Vendo a mulher de meia-idade pegar um copo da mesa de café e se preparar para jogar em você, você rapidamente começou a gesticular. Eu sou apenas um motorista designado. Neste momento, você realmente não sabe se ri ou chora. Se você realmente fosse um canalha com sua filha, mereceria uma surra. Mas eu nem sei o nome da sua filha. E então você me atacou sem aviso. O que eu fiz para merecer isso? Motorista particular. Dessa vez, a mulher de meia-idade ficou pasma. No primeiro momento, eu fiquei sem reação. O que isso significa? Não sou um canalha que enganou sua filha. Você percebeu a dúvida dela. Rápido, continue explicando. Sua filha bebeu. Eu sou o motorista designado do restaurante. Eu a trouxe de volta. Eu não a conheço de jeito nenhum. Ao enfrentar uma situação assim, você também ficou sem palavras.
Agora a mãe da garota realmente entendeu. Sua expressão estava um pouco envergonhada. Mas ela olhou para sua filha que estava completamente bêbada. E então olhou para você, que é alto e bonito. Seus olhos mostraram claramente um misto de pena e frustração. Um rapaz tão bonito. Como não é o namorado da sua própria filha? Desculpe, rapaz. A tia se confundiu. Você está bem? Você balançou a cabeça, sem saber se ria ou chorava. Só quero receber o dinheiro e ir embora rápido. A mãe da garota tirou uma nota de R$ 100, um pouco envergonhada. O motorista designado na cidade parece ser R$ 50, certo? Pode ficar com esse 100, não precisa de troco. Você pegou o dinheiro e agradeceu. Não foi uma grande surpresa. Antes, junto com outros 2 motoristas por aplicativo, conversando, fiquei sabendo que esse trabalho de motorista designado costuma receber gorjetas. Muitos patrões não se importam com esse pequeno valor, mas justo quando você estava prestes a se despedir. Mas a mãe da garota perguntou novamente com um tom de esperança. Rapaz, como está seu relacionamento com sua namorada? Há alguma possibilidade de vocês terminarem? Se vocês terminarem, você poderia considerar a minha filha? Deixe-me te dizer, ela é realmente excelente. Com certeza é uma boa garota. Que tal você deixar seu telefone? Guxi, venha nos visitar sempre. Aquele entusiasmo. É como se no começo ela tivesse te mal interpretado. Assim como quando ela pensou que você era o namorado da filha. Após muitas recusas, você finalmente saiu sob a hospitalidade da tia. Nesse momento, o som de notificação do sistema ecoou em sua mente. Parabéns, você ganhou R$ 90 por seu trabalho duro. Recompensa de amplificação de 100.000 vezes, 9 milhões de yuans foram enviados. Mesmo que a primeira corrida já tenha rendido 4 milhões de yuans. Mas diante de uma renda astronômica, você ainda está sem palavras de surpresa. Não consegue evitar pensamentos absurdos. Se ganhasse assim todo dia, um dia, com certeza, vou me tornar o mais rico. Olhando para o relógio, ainda cedo, você pegou um táxi direto para o restaurante. Aceitar mais 2 pedidos não é problema nenhum. Embora hoje não seja fim de semana, o restaurante está indo bem. Há muitas reuniões de negócios. Os outros 2 motoristas por aplicativo pegaram seus pedidos e foram trabalhar. Você também logo recebeu o terceiro pedido. Um jovem claramente bebeu demais. Falam como se tivessem a língua enrolada. Eu não estou bêbado. Eu ainda posso beber. Você acredita que eu realmente não bebi muito? Se não acredita, vamos a um bar e fazemos outra rodada. Você teve dificuldade para ajudar esse cara a entrar no carro. Depois de muito esforço, finalmente descobri onde a casa da outra pessoa fica. Nesse momento, você finalmente começou a entender a dica amigável do sistema. As coisas estranhas no processo de ganhar dinheiro aumentarão significativamente. Isso é para que você possa, durante o processo de ganhar dinheiro, experimentar os altos e baixos da vida? Mas você acha que a recompensa de amplificação de 100.000 vezes, mesmo que seja como um tapa na cara, você ainda acha que só tem doce, sem azedo ou amargo? O carro do jovem é bom. É um carro esportivo de nível básico. É bem provável que os pais tenham comprado. Sentar no banco do motorista ainda é um pouco emocionante. Afinal, qual jovem não gosta de carros esportivos? Mas durante todo o caminho você dirigiu com muito cuidado e suavidade. Afinal, o princípio do motorista designado é levar o cliente de volta para casa em segurança. No entanto, esse seu jeito de dirigir foi criticado pelo jovem que estava no banco do passageiro. Você consegue fazer isso? Com um carro tão bom, você está dirigindo como uma lesma. Você não pode acelerar um pouco? O tom do jovem até tinha um pouco de desdém. Desculpe, senhor. Meu trabalho é levá-lo de volta para casa em segurança e sem problemas. Segurança em primeiro lugar. Você segura o volante e não se deixa abalar. Talvez você esteja acostumado a dirigir rápido. Ao ver os carros atrás de você constantemente ultrapassando, um jovem estava realmente incomodado. Ele estava quase tendo uma reação fisiológica. Cara, eu te imploro. Acelera, por favor. Você está dirigindo como uma tartaruga. Estou me sentindo muito mal. Você olhou para ele de lado. Percebeu que ele realmente parecia angustiado a ponto de não querer mais viver. Você apenas aumentou um pouco a velocidade. Pelo menos assim, não será facilmente ultrapassado pelos carros atrás. O jovem ficou animado. Acelere mais. Rápido, ultrapasse. Mas desta vez, não importa o que você diga, não vou acelerar mais. O jovem ficou ansioso. De repente, ele sorriu e teve uma ideia. Irmão, a partir de agora, até a minha casa, a cada carro que você ultrapassar, eu te dou R$ 10 a mais. E a cada carro que te ultrapassar, eu vou descontar R$ 10. Você se atreve a jogar? O jovem olhou para você com entusiasmo. Ele provocou com suas palavras. Você olhou para ele com muita desconfiança. Apenas achou difícil entender a mentalidade dele.
Para cada carro que você ultrapassar, eu dou R$ 10. E ainda bem que a estrada não é longa. Caso contrário, eu poderia ultrapassar até você falir. Embora você não se atreva a dizer quão habilidoso é ao dirigir, e muito menos se considerar um motorista experiente. Mas afinal, você está dirigindo um carro esportivo. Normalmente, os outros carros ficam bem longe na estrada. Ultrapassar não é tão fácil assim. Você não consegue evitar um sorriso sarcástico. Quem você acha que está menosprezando? Não pode. Tem que pagar mais. Depois de dizer isso, pisou fundo no acelerador. Quando o carro acelera, ele ruge como uma besta. Acelerou violentamente e disparou. A forte sensação de empurrão nas costas estimula a secreção de adrenalina. Essa sensação de velocidade é simplesmente de tirar o fôlego. Você finalmente consegue entender por que muitos jovens estão tão apaixonados por corridas. Mas você é racional. Na ponte elevada com limite de 80, chegar a quase 88 km por hora já é o limite. Afinal, há um princípio muito importante para motoristas designados. Não pode aumentar as infrações para o cliente. Mas mesmo assim, o carro esportivo ainda ultrapassa um carro após o outro à frente. Sentado no banco do passageiro, ainda embriagado, o jovem está extremamente empolgado. Parece até mais emocionante do que dirigir rápido por conta própria. 16.17.18. Ele ainda se lembra de contar quantos carros você ultrapassou. Depois de sair da rodovia, por causa do limite de velocidade, você diminui um pouco a velocidade, mas ainda assim consegue ultrapassar os carros. Só solta o acelerador quando chega ao destino. Irmão, você é bom, rápido e estável. Ultrapassagens em alta velocidade sem infringir a lei. Você tem talento. O jovem sai do carro cambaleando e vem até você pegar a chave. Sem você precisar lembrá-lo, ele já tira a carteira. A taxa do motorista designado é 100. Na estrada, deve ter ultrapassado uns 35 carros. Eu bebi demais. Não consigo calcular. No total, te dou 500. É isso aí. Em seguida, enfiou algumas notas vermelhas diretamente em sua mão. No momento em que o dinheiro chega à sua mão, um sinal sonoro ecoa na sua mente. Parabéns, você ganhou R$ 490 pelo seu trabalho duro. A recompensa de amplificação de 100 mil vezes, 49 milhões de yuans, foi enviada. Esse número te deixou sem palavras. Seu coração está em choque total. Caramba, quase 50 milhões. Justo quando você está chocado sem saber o que pensar, o jovem percebeu sua expressão e reação. Pensou que você estava reclamando do pouco dinheiro. E aí? Não é suficiente. Xin te dá mais 100, dizia, e colocou outra nota vermelha na sua mão. O sistema avisou novamente, como era de se esperar. Parabéns, anfitrião, por trabalhar duro e ganhar 100 yuan. Recompensa com aumento de 100 mil vezes de 10 milhões de yuan. Você não pôde evitar um leve tremor nos lábios. Olhando para o jovem, sua expressão era extremamente estranha. Por favor, não tenha pena de mim. Continue, não pare. Claro, isso é apenas uma piada. Deixar um bêbado tirar dinheiro sem parar. Esse tipo de coisa você realmente não consegue fazer. Já chega. Está bom. Você acena com a mão. Impediu o jovem de continuar colocando dinheiro na sua mão. Na próxima vez que eu beber, vou te chamar para ser meu motorista designado. O jovem sorriu amplamente. Você não pôde evitar de brilhar os olhos. Se você me chamar de novo para ser seu motorista designado, eu te dou um carro esportivo. Você simplesmente sorri e responde ao jovem com uma frase. O jovem fica surpreso. Em seguida, ele faz uma careta e ri desdenhosamente. Para dar um modelo de brinquedo? Foi embora. Você pega um táxi de volta ao restaurante. Já são 11 horas. No restaurante, só resta uma mesa de clientes bebendo e conversando. Os outros dois motoristas designados também voltaram. E todos estão na frente. Você pensa um pouco e decide. No caminho de volta ao dormitório, você começa a calcular os ganhos da noite como motorista designado. 3 corridas. Renda em dinheiro de 720. Após o aumento do sistema, a renda chega a incríveis 72 milhões. Essa renda é como se você estivesse sonhando, mesmo com os números reais na conta bancária. Mas você ainda fica chocado por um longo tempo. Com essa velocidade de ganhar dinheiro, em um ano, seriam 250 bilhões. Você já poderia entrar na lista dos ricos do país. Afinal, a fortuna do homem mais rico é apenas 400 bilhões. Mas, depois de se acalmar, você acha que os dados de hoje ainda estão inflacionados? Montanha. Eu estava conversando com outros dois motoristas designados antes. Eles ganham cerca de 5 mil yuan por mês como motoristas designados. Só durante o ano novo eles podem ganhar mais de 10 mil. Mas hoje você está em uma situação especial. O primeiro pedido foi apenas 50 yuan. A tarifa de motorista designado é a situação normal.
Clientes excêntricos como jovens que dirigem carros esportivos de luxo. Eu sou algo que você não pode encontrar facilmente. Estimando pela situação normal, ganhar 5 mil por mês. A renda após o aumento do sistema deve ser em torno de 500 milhões. Mas mesmo assim, ainda é um número exagerado e impressionante. O que mais você poderia querer? Enquanto você estava contando suas conquistas, uma notificação do sistema chegou de repente. Para facilitar o trabalho do anfitrião, o sistema pode converter ativos financeiros de forma razoável em várias formas de ativos. Você hesitou, mas instantaneamente entendeu o que o sistema queria dizer. Esse dinheiro é fácil de obter, mas a origem da prova razoável é uma tarefa difícil. Este sistema é bastante abrangente. Então, o que eu deveria fazer com esses 72 milhões? Liam Jr. Não é impossível, mas na grande capital, uma casa de 72 milhões provavelmente não é tão impressionante. É melhor esperar mais um pouco. Espere até que haja capital suficiente para fazer tudo de uma vez. E hoje, enquanto levava um cliente, experimentei a emoção de dirigir um carro esportivo. Você admite que ficou emocionado. Embora, com sua situação anterior, você nunca tenha ousado sonhar. Mas é preciso ter sonhos, certo? Meu supercarro favorito é conhecido como o carro fantasma, o Koenig Swan. Há apenas 6 unidades limitadas no mundo. Isso significa que muitos filhos de ricos, mesmo que tenham dinheiro, não têm como comprá-lo. Embora o preço inicial seja de cerca de 10 milhões, as transações anteriores já fizeram com que o preço real disparasse para 50 milhões. Então, que tal trocar por um supercarro? Quanto mais você pensa, mais empolgado fica. Não consegui mais conter a empolgação. Escolhi diretamente converter o dinheiro em um Koenig Swan. Instantaneamente, o sistema completou a conversão. Um Koenig Swan virtual, flutuando silenciosamente no espaço do sistema, podendo se materializar a qualquer momento na realidade. Ao mesmo tempo, o dinheiro no cartão também diminuiu em 50 milhões de yuans. Restam apenas 22 milhões de yuans. Encontrei um lugar sem ninguém e sem câmeras. Você, empolgado, materializou o supercarro. Era impressionante de sonho de ficção científica. A forma fantasmagórica apareceu diante de mim. Sentei-me no banco do motorista e liguei o supercarro. O enorme rugido mecânico parecia já havia se fundido com meu coração. Brincou com ele por um bom tempo. Só então estacionei o carro no estacionamento fora do dormitório. Voltei para o dormitório. Os 3 irmãos já estavam dormindo. Você se lavou com cuidado, embora estivesse um pouco sem dormir por causa da aventura. Mas isso não afetou meus bons sonhos. Depois de acordar de manhã, você ligou para sua namorada Wang Yinjin. Estava se preparando para ir à faculdade de arte ao lado e tomar café da manhã com ela. Wang Yinjin é estudante do curso de atuação da faculdade de arte ao lado. Este ano é o 3º ano. Vocês ficaram juntos no ano passado. No entanto, recentemente, o relacionamento de vocês apresentou algumas fissuras. Wang Yinjin está indiferente em relação a você. Ela só reclama que o namorado da amiga dela lhe compra bolsas e compra celulares. E ainda tem surpresas românticas. Mas para você, que precisa trabalhar duro em empregos paralelos, para pagar a mensalidade e as despesas de vida, tudo isso é muito extravagante. No entanto, agora que você já tem o sistema de dinheiro fácil, todos os problemas serão resolvidos facilmente. Dirigiu até a academia de artes. Porque não havia mais vagas de estacionamento embaixo. Então você decidiu estacionar um pouco mais longe. Caminhou até o dormitório. Como de costume, muitos rapazes estavam agachados lá embaixo, cada um com olhares ansiosos. E todos eles são os chamados cachorrinhos. Você ainda sente um pouco de pena deles. Embora você também esteja esperando lá embaixo como eles. Mas você não é um cachorrinho. Porque você está esperando sua namorada. E não está esperando uma deusa inatingível. Wang Yinjin ainda não desceu. Nesse momento, um Porsche 718 vermelho parou de forma muito ostentosa lá embaixo, olhando para o jovem que desceu do carro esportivo. As pessoas ao redor não puderam evitar olhares de inveja. Afinal, para os estudantes ainda no campus, o impacto de um carro esportivo é realmente muito grande. Se fosse antes, você também ficaria admirado e invejoso como os outros. Mas agora, você já dirige um Koenig Swan. Naturalmente, não se impressiona mais com um carro esportivo de entrada. O jovem que desceu do carro segurava um buquê de flores. Estava transbordando confiança, fazendo com que suas espinhas parecessem tão únicas. Você levantou levemente o canto da boca. Nem precisa dizer. Com certeza, ele veio para conquistar alguma garota da faculdade de artes. Nesse momento, Wang Yinjin saiu do prédio da residência. Você sorriu e foi ao encontro dela. Mas, enquanto você se movia, o jovem que dirigia o carro esportivo também se mexeu. Wang Yinjin estava radiante de felicidade.
Ela se aproximou com passos leves, parecendo tão ansiosa. Mas, quando você se aproximou para abraçar sua namorada, uma cena que fez seus olhos brilharem apareceu. Wang Yinjin, surpreendentemente, foi até o jovem do carro esportivo. Ela, tímida e envergonhada, aceitou o buquê que ele estava segurando. Incontáveis pensamentos passaram pela sua mente em um instante. O que isso significa? Por que ela aceitaria flores de outra pessoa? Será que este jovem é o irmão da Wang Yinjin? Embora recentemente os dois tenham se distanciado um pouco, mas você também não quer acreditar que isso é a traição de Wang Yinjin a si mesma. Yinjin. Wang Yinjin e o jovem se viraram juntos. Os dois te olharam ao mesmo tempo com um sorriso que não era bem um sorriso. Wang Yinjin queria dizer algo, mas foi interrompida pelo jovem. Eu me chamo Wang Yao. Sou o namorado da Yinjin. Não a incomode mais, por favor. Senão você vai se ver comigo. Wang Yao disse com um tom frio e desdenhoso. Ao ouvir isso, você apenas semicerrou os olhos, porque você também não esperava. Ao ouvir essas palavras que poderiam deixar qualquer um furioso, você não ficou tão irritado quanto imaginava. Será que o relacionamento com Wang Yinjin realmente esfriou? Não é que hoje os dois vieram com uma cena tão humilhante. Você ainda não consegue simplesmente ignorar isso. Yinjin, dê-me uma explicação, por favor. Você disse com um tom calmo. Wang Yinjin parecia também achar que o que fez foi errado. Queria abrir a boca, mas foi interrompida por Wang Yao. Ela não precisa te dar nenhuma explicação. Você realmente acha que esse sapo pode passar a vida toda comendo carne de cisne? O que, perdedor, não consegue nem comprar um iPhone para a Yinjin? Viu meu carro esportivo? Dito isso, Wang Yao virou a cabeça e deu uma batidinha no capô do carro esportivo, com um tom extremamente sarcástico. Esse carro esportivo você nunca poderá comprar na sua vida. Que cara você tem para ficar aqui reclamando? Não esperou você dizer nada. Wang Yao abriu a porta do carro e deixou Wang Yinjin entrar. Wang Yinjin também parecia Saiu rapidamente do sentimento de culpa. Subiu ao carro esportivo com grande alegria. Você esquintolhando para o carro esportivo que se afastava. E através do vidro traseiro, vagamente, era possível ver duas silhuetas. Seu coração começou a se sentir aliviado. Aliviado por ter visto a verdadeira face de Wang Yinjin neste momento. Para o homem e a mulher, haverá uma oportunidade de devolver. Ignorando os comentários e apontamentos das pessoas ao redor, você caminha lentamente em direção ao local onde o carro está estacionado. E nesse momento, a Ferrari 718 estava estacionada ao lado do supercarro Koenig Siwan. Wang Yao saiu do carro e ajudou Wang Yinjin a abrir a porta. Com uma expressão animada, começou a apresentá-la. Yinjin, veja, este Koenig Siwan é do meu amigo. Limitado a 6 unidades no mundo. Mesmo na capital, quase poderia trocar por uma mansão. Um dia, quando eu pegar o carro emprestado, vou te levar para um passeio. Com certeza fará de você alguém que todas as mulheres vão invejar. Embora Wang Yinjin não entenda muito de carros esportivos, ela entende uma coisa, que quanto mais atraente o design do carro esportivo, maior a probabilidade de seu valor ser alto. Comparado ao Ferrari 718 de entrada de Wang Yao, este supercarro à sua frente é simplesmente deslumbrante. Embora o supercarro não seja de Wang Yao, se ele pudesse dar uma volta nele, para uma mulher materialista e vaidosa, a vaidade sem dúvida seria extremamente satisfeita. Ao ver o olhar de admiração de Wang Yinjin, Wang Yao não pôde deixar de sorrir. Se o supercarro é ou não de um amigo dele, só ele sabe. Embora sua situação financeira seja boa, com ativos de dezenas de milhões. Caso contrário, sua família não teria comprado um carro esportivo para ele. Mas este Koenig Siwan já equivale a toda a soma dos ativos de sua família. Ele definitivamente não tem o direito de conhecer alguém que possa possuir supercarros de alto nível. É só conversa fiada. Ninguém pode desmascará-lo. Foi então que você se aproximou. Franziu a testa ao olhar para aquele casal. Wang Yao também te notou. Virou a cabeça e te olhou com um sorriso divertido. Como se um deus estivesse olhando para formigas no chão. Viu isso? Este carro Koenig Siwan. Oh, você, cachorro do campo, provavelmente não entende nada de carros esportivos. Não vou entrar em muitos detalhes. Se uma pessoa disser que meu Ferrari é você, que trabalhou a vida inteira e nunca conseguiu comprar, então este supercarro é algo que você, em toda a sua vida, nem merece tocar. Não adianta ter inveja. É melhor você pensar mais sobre qual marca de carro elétrico é mais adequada para você. Depois de dizer isso, Wang Yu não conseguiu conter uma risada alta. Você não ficou nem um pouco irritado, olhando para Wang Yu como se estivesse vendo um palhaço, falando tanto. Qual é a sua relação com este carro? Ao ouvir sua pergunta, Wang Yao fez uma careta de desdém. O carro é do meu amigo. Você ficou sem palavras.
Não apenas sem palavras. É uma sensação de absurdo indescritível. Não é seu. O que você está tão orgulhoso? Wang Yao olhava para você com cada vez mais desdém. Você não entende nada. Nesta sociedade, ter contatos é uma habilidade também. Mesmo que você seja um catador de lixo. Mas desde que você tenha um amigo chamado Papai Ma, então ninguém se atreveria a subestimar você. Eu conheço esse tipo de amigo. Essa é a minha habilidade. E você? Não é nem digno de amarrar os sapatos deles. Essa é a diferença. Falando nisso, Wang Yao estava cada vez mais animado. Se não, venha ser meu assistente. Eu sou seu recurso humano. Não estou dizendo que vou te fazer rico. Mas desde que você me empurre para frente, posso te mostrar o mundo. O que acha? Wang Yinjin também concordou plenamente com isso. Estive com você por 2 anos. Não consegui nada. Estando com Wang Yao por alguns dias, já tive a oportunidade de andar em um supercarro de 50 milhões para dar uma volta. A diferença é muito grande. Ela sente que passou o último ano vivendo como um cachorro. Virou a cabeça. O olhar de Wang Yinjin ao te olhar novamente já estava cheio de arrogância e desprezo. Não me encha mais. Nós somos pessoas de mundos completamente diferentes. O que eu quero, você não pode me dar. Espero que você tenha um pouco de autoconsciência. O canto da sua boca se contraiu involuntariamente. A expressão era estranha e parecia ter um profundo significado. Em seguida, ele tirou do bolso com uma pose uma chave de carro em forma de escudo. O Koenig imediatamente deu a resposta adequada. A porta do carro se moveu para fora e se levantou. Abriu a porta do carro de uma maneira extremamente estilosa. Nesse momento, quase fez Wang Yao e Wang Yinjin caírem de queixo. Especialmente Wang Yinjin. Sua mão ainda estava acariciando a carroceria. No momento em que a porta do carro se movia, como um gato em estado de alerta, quase pulei no lugar. E então, sob o olhar incrivelmente incrédulo dos dois, você entrou no carro com um movimento despreocupado. Ligou o supercarro. Acelerou no lugar. O som explosivo e a imensa onda de ar rugiram. Em seguida, você abaixou a janela do carro. Diante da expressão quase descontrolada de Wang Yinjin, sorriu despreocupadamente. Talvez realmente sejamos pessoas de mundos diferentes. Com certeza não vou te importunar. Da mesma forma, você também não deve me importunar. Assim, é melhor para todos. As mesmas palavras para Wang Yinjin. Se agora você só pode dizer isso enquanto anda de bicicleta elétrica, isso seria o mesmo que se humilhar. Mas agora seu carro é um supercarro que vale 50 milhões. Então essas palavras têm um poder destrutivo muito grande. Depois de dizer isso, sem esperar que os dois reagissem, você já estava acelerando o supercarro furioso e se afastando. Wang Yao e Wang Yinjin se entreolharam, pálidos de choque. A cena à frente parecia ter quebrado sua percepção e destruiu todo o seu orgulho, especialmente o Wang Baobao. Ele estava completamente atordoado e havia perdido a capacidade de pensar. Absolutamente impossível. Como ele, um pobre, poderia dirigir um supercarro? Ele trabalha duro para se sustentar. É possível? Você está enganado. Este carro esportivo não vale tanto assim. Ou seja, o carro esportivo não é dele. Apenas alugado ou emprestado para manter as aparências. Você não disse que este carro é do seu amigo? Pergunte ao seu amigo rapidamente. Se ele emprestou o carro. Se seu amigo não emprestou, então o carro é roubado. Vamos chamar a polícia e prendê-lo. Chocados por um momento, Wang Yinjin, surpreso e esperançoso, perguntou a Wang Yao. E neste momento, Wang Yao estava extremamente irritado. Justamente por causa de Wang Yinjin. Ele ofendeu hoje alguém que pode dirigir. O jovem que pode arcar com supercarros de alto nível. Provocou uma pessoa tão importante. Pode ser que nem precise que a pessoa se envolva diretamente. Naturalmente, alguém virá para fazer você se dar mal. Pensando nisso, Wang Yao não pôde evitar de tremer 7 vezes. Ao olhar para Wang Yinjin novamente, já não tinha uma boa expressão. Admitir o erro. Eu admito um erro. Se você não tem conhecimento, então pesquise na internet. Veja que tipo de carro é esse. Quanto realmente vale. Esse tipo de supercarro é uma edição limitada mundial. Como alguém poderia alugar isso? Mesmo que ele esteja emprestado. A pessoa também tem essas conexões. E ainda chamou a polícia para prendê-lo. Eu vejo que você realmente não tem coração, sua vadia. Você, essa mulher venenosa. Eu não posso me meter com você. Adeus. Depois de dizer isso, você não deu a Wang Yinjin a chance de reagir. Entrou no carro e foi embora. Wang Yinjin ficou paralisada ali. E então ela desmoronou completamente. 5 minutos atrás, ela ainda sonhava em ter o mundo todo. 5 minutos depois, ela perdeu tudo. Depois de sair da academia de arte, você não se sente triste. Por um lado, pode ser porque os sentimentos já estavam fracos. Por outro lado, é porque você enxergou a verdadeira natureza de Wang Yinjin. Esse tipo de mulher
Quanto mais cedo se separar, melhor. Voltando para o dormitório. 3 irmãos do dormitório estavam jogando. Você simplesmente tirou a roupa e foi para a cama, preparando-se para tirar um cochilo. Afinal, o motorista designado geralmente é à noite, não dormindo durante o dia. O sono com certeza é insuficiente. Os 3 irmãos se olharam. Eles abaixaram o volume conscientemente. Quando você acordar, descobriu que já era tarde. No dormitório, fiz um pouco do projeto de formatura no computador. Depois, fui ao refeitório para jantar. Por volta das 7 da noite. Durante o horário de pico das refeições, você chegou ao restaurante Li Ji. O mestre Li e o mestre Wang estavam entediados. Fique perto da recepção. Depois que você se juntou, passou de 2 pessoas entediadas para 3 pessoas entediadas. Não tem jeito. Agora, embora seja hora de pico para refeições, não é hora de pico para motoristas designados. Muitas vezes, as mesas de jantar com bebidas duram muito tempo. Provavelmente só depois das 8 horas que começará a ter clientes chamando motoristas particulares. Ontem, as corridas foram bem? Mestre Wang pergunta a você, sorrindo. Lembrei do que aconteceu com o motorista designado ontem. Você não consegue evitar uma expressão estranha. Se eu disser que não foi bem, na verdade foi muito bom. Afinal, fiz mais de 7.000 em uma noite. Mas se eu disser que foi fácil, quase me dei um tapa na cara. E ainda fui forçado por um cliente a ultrapassar. Isso é realmente sem palavras. Vendo sua expressão estranha, os outros 2 motoristas designados não ficaram surpresos. Afinal, na profissão de motorista designado, você realmente encontra todo tipo de pessoa. Preciso arranjar tempo para comprar um gravador. Quando estou trabalhando, deixo a gravação ligada, para evitar confusões caso algo aconteça. Mestre Wang gentilmente te lembra. Você acena com a cabeça, achando que faz muito sentido. De fato, às vezes encontramos clientes muito difíceis. Se não houver provas, é provável que seja realmente difícil explicar. Quando você for motorista designado por mais tempo, ficará mais fácil. Naquela hora, não será mais estranho. Nós também já estamos fazendo isso há tanto tempo. Já encontramos todo tipo de cliente. Alguns relatos são tão absurdos que você não acredita. Uma vez, encontrei um cara completamente bêbado. Ele entrou no carro e me pediu para levá-lo a uma garota. E outra vez, o cara estava muito bêbado, sentado no banco de trás. Não sei quando ele colocou uma peruca para me assustar. Quase me deixou em pânico. Depois que a polícia chegou, ele até admitiu que era para me assustar, para economizar na taxa do motorista designado. O que você acha? É estranho, não é? Aproveitando a deixa, Mestre Wang começou a te contar sobre as coisas absurdas que já encontrou como motorista designado, as situações ridículas que já enfrentou como motorista designado. No entanto, antes que Mestre Wang pudesse continuar, o Mestre Li ao lado não pôde esperar e interrompeu. Isso não é nada. O que eu encontrei aqui realmente é bizarro. Eu já encontrei um cara gay. Eu estava dirigindo tranquilamente. Ele simplesmente estendeu a mão do banco do passageiro e tocou minha perna. Isso me assustou. Quase causei um acidente. Desde então, mesmo que no verão, quando o tempo está quente, eu não saio de bermuda para trabalhar. Você estava ouvindo tudo com muito interesse. E não conseguiu se conter. Soltou uma risada. No entanto, a risada não durou mais que 3 segundos. O sorriso foi se apagando lentamente, e sua expressão ficou um pouco tensa. Você começou a se sentir ainda mais ansioso. Você pensou, agora você também é um motorista designado. Você não vai acabar encontrando um cara gay também, vai? É bom saber. O sistema fez um aviso especial. A probabilidade de encontrar situações estranhas aumentará significativamente. Quanto mais você pensa, mais provável parece. Você não pôde evitar um arrepio. Que se isso for um cara morto agarrando a coxa? As pessoas provavelmente já estão com medo de morrer. A pele de galinha caiu por toda parte. O pico de motoristas designados hoje chegou um pouco mais tarde do que o habitual. Por volta das 8h30, os clientes começaram a chegar ao caixa para chamar motoristas. Na ordem, o mestre Wang foi. Então foi a sua vez. Quem chamou o motorista designado foi um homem de meia idade que não bebeu muito. O nível de alívio dele até fez você pensar que mesmo que ele não chamasse um motorista, conseguiria chegar em casa sem problemas. Esse homem de meia idade tem bastante autocontrole. Afinal, a frase "se beber, não dirija" está cada vez mais enraizada na mente das pessoas. Não temer 1 em 1 milhão. Só temer o que pode acontecer. Este pedido foi surpreendentemente tranquilo, o que fez seu coração ansioso se acalmar bastante. Renda de 50 yuan. Parabéns, anfitrião, por trabalhar duro e ganhar 40 yuan. Recompensa com aumento de 100.000 vezes de 4 milhões de yuan. Comparado ao tumulto de ontem, seu coração está mais calmo. Hoje, você já está muito mais tranquilo.
E 4 milhões em comparação com os 7.200 de ontem. 10 mil parece não ser um número tão exagerado. Naturalmente, não há motivo para alarde. Voltando ao restaurante, Mestre Wang não está. Perguntando, você descobre que ele já foi fazer a segunda corrida. Não demorou muito. Uma bela mulher veio ao caixa gritar o código. O Mestre Li te deu um. Você está com inveja? O olhar. E então ele foi atencioso em atender a bela mulher. Você não pode deixar de fazer uma careta, pensando que esse velho só pensa em coisas boas o dia todo. Você entende o que o Mestre Li quer dizer. A cliente é uma bela mulher. E ela ainda está bêbada. Quem sabe pode haver uma oportunidade de algo maravilhoso acontecer. Mas nas histórias que circulam online, há motoristas designados que têm a chance de viver histórias maravilhosas com clientes bonitas. Muitas vezes, são apenas jovens bonitos. Você também não se olha no espelho para ver como está? Na verdade, é um tio pervertido de 50 anos. Uma bela mulher deve estar tão faminta que não escolhe. Deve estar muito desesperada. Não está disposta a brincar de jogos de paixão com você. Você quase não conseguiu se conter e quis avisar o Mestre Li. Não faça besteira. Ela pode ser proativa. Esse problema de maquiagem. Mas se você tomar a iniciativa, isso só pode acabar desrespeitando a vontade da mulher. Espero que esse velho tenha um pouco de autoconsciência. Estava pensando. Aqui você também tem um cliente. Um homem de cerca de 40 anos se aproximou. Uma mulher de mais de 20 anos veio caminhando. O homem não era exatamente bonito. Era um pouco gordo. Mas não tem barriga de cerveja. A mulher era bonita. Mas a maquiagem pesada que, em vez de realçar, esconde os traços. A diferença de idade parecia de pai e filha. Mas os dois tinham um comportamento íntimo. Claramente não era esse tipo de relação. Você se perguntava qual era a verdadeira relação deles. Mas na superfície, você não demonstrava nada. Afinal, não era da sua conta. Depois que entraram no carro, você dirigia calmamente à frente, ignorando os sons que vinham de trás. Não pense de forma errada. Não havia nada que fizesse alguém perder o controle. Sons que deixavam as pessoas envergonhadas. Era apenas uma conversa entre o casal. Estavam muito carinhosos, trocando juras de amor. Embora alguns assuntos fossem picantes, mas ainda não eram de um nível que precisasse ser censurado. Marido, você foi incrível ontem à noite. Hoje eu ainda quero. Querida, esta noite não dá. Me escute. Espere até que eu tenha tempo. Você não gostou de uma bolsa da última vez? Na próxima vez eu compro para você. Você faz de conta que não ouviu. Apenas finja que não ouviu nada. Ainda bem que as duas pessoas atrás não se tocaram. Caso contrário, eu teria que olhar o retrovisor o tempo todo. Você ficaria bem constrangido. Eu pensei que esta corrida seria tão tranquila quanto a anterior. Mas a realidade provou. O sistema ainda te deu um pouco de trabalho. Justo quando a viagem estava prestes a chegar ao destino. De repente, uma figura surgiu repentinamente do lado da estrada na entrada do condomínio. Ainda bem que você estava concentrado. E sua velocidade de reação foi suficiente. Você pisou no freio com força. Pisou no freio com tudo. Caso contrário, realmente teria acontecido um acidente. Em um instante, eu suei frio de medo. Fiquei com medo depois. As duas pessoas atrás estavam usando cinto de segurança. Essa frenagem brusca fez com que a inércia as empurrasse para frente. A cabeça bateu com força no banco da frente. Puta merda! Gritos de surpresa e dor ecoaram ao mesmo tempo. Você rapidamente se vira para verificar a situação dos dois. Embora essa situação não seja sua culpa, mas você também não quer que seus clientes se machuquem. Mas foi nesse momento. Aquela figura que apareceu de repente quase foi atingida. A figura se aproximou diretamente do lado do motorista e abriu a porta do carro de uma vez. Você ainda se lembrou de voltar, hein? Onde você estava se metendo? Não aparece em casa todo dia. Você trata a casa como um hotel. A mulher de meia-idade gritou com você como uma tigresa. Percebi que algo estava errado. Quem é você? Você também ficou um pouco confuso. Respondeu instintivamente. Motorista por aplicativo. A mulher de meia-idade parou de xingar e abriu a porta traseira do carro novamente. No segundo seguinte, a mulher de meia-idade ficou furiosa. Pulou para dentro do carro e começou a socar a cabeça e o rosto do homem de meia-idade. Muito bem, seu filho da mãe. Você realmente arrumou uma amante, não é? Você realmente está se achando. Hoje eu não vou deixar isso barato. A porta foi atingida com um soco. Você estava ao lado, tremendo de medo. Um homem foi espancado até ficar tonto. Mas também sabia que precisava correr. Não posso ficar apanhando para sempre. Então, depois de levar alguns golpes, consegui sair do carro. Talvez achasse que só bater no adúltero não era o suficiente. A mulher de meia-idade entrou novamente no carro. Ela estendeu a mão e agarrou o cabelo da jovem mulher no banco de trás. E puxou com força, arrastando-a para fora do carro.
Vagabunda. Coisa sem vergonha. Sendo amante de alguém. Eu acho que sua família toda deve estar se vendendo, não é? Hoje eu vou te matar, sua rapariga. Prostituta. A mulher de meia-idade é muito agressiva. Especialmente a jovem mulher que teve o cabelo agarrado. Não consegue nem correr. Em poucos golpes, seu rosto já estava sangrando. Você estava ao lado e nem se atreveu a intervir. Com medo de atrair problemas. Eu sou apenas um motorista por aplicativo. Não sou a polícia do mundo. Com a intenção de ir embora. Mas a taxa do motorista por aplicativo ainda não foi paga. Após a liquidação do sistema, são 4 milhões. Acredito que nem os bilionários jogariam 4 milhões fora assim. Então, jogue os 4 milhões fora. Pode ser que o homem de meia-idade saiba que está errado. E não se atreve a falar alto. Só pode aconselhar em voz baixa: amor, para de bater. Se você causar uma lesão leve nela, será considerado agressão intencional. A mulher de meia-idade realmente ouviu. Para que esses adúlteros a coloquem em apuros novamente. Seria muito prejudicial. Naquele momento, eu estarei na prisão, costurando. Enquanto esse casal de cães se diverte lá fora. Não importa como eu veja, não vale a pena. Mas com certeza ainda vou soltar algumas ameaças. Uma agressão intencional. Pensar assim é bonito. Eu vou acabar com vocês primeiro. Depois eu me entrego. Hoje, ninguém vai sair vivo. Você recuou instantaneamente 2 passos. Levantei as mãos ao peito para mostrar inocência. Eu não fiz nada. Você não sabe que essa tigresa só está fazendo ameaças. E se, envergonhada e irritada, ela partir para um ataque indiscriminado? Eu estaria sendo muito injustiçado. O homem de meia-idade certamente conhece o caráter da esposa. É óbvio que ele não agiria de forma tão impulsiva. Desde que ele admita seu erro sinceramente depois. É só acalmá-la um pouco. A situação logo estará resolvida. Mas quem poderia imaginar? Nesse momento, o motorista por aplicativo ainda não percebeu a situação. Vá-se embora! O que você está fazendo aqui, só assistindo à confusão? O homem de meia-idade começou a te xingar. Parece que ele descarregou toda a raiva em você. Você imediatamente ficou irritado. Você resmungou sem paciência. Você acha que eu quero ver essa bagunça de vocês? Eu ainda tenho medo de ficar com os olhos ardendo. A corrida acabou. Rápido, me pague a corrida. Está me fazendo perder tempo. O homem está extremamente irritado. Ele estava tão irritado que queria ir te provocar. Você sorriu. Achou mesmo que eu não teria coragem de agir. Se você se atrever a agir, eu vou revidar e te deixar sem dentes. No pior dos casos, seremos considerados como brigando um com o outro. É só por alguns dias. Eu tenho um sistema. Mais cedo ou mais tarde, serei o mais rico. E ainda vou aguentar suas provocações? O homem de meia-idade realmente queria descontar em você. De qualquer forma, na visão dele, você é apenas um motorista por aplicativo. Uma pessoa comum da classe baixa. Oprimido pela pressão da vida, sem conseguir respirar. Não se atreve a fazer nada. Só merece aguentar humilhações. Mas ao ver seu olhar ansioso, e o gesto de fechar o punho e estalar os dedos, ele imediatamente se sentiu comum. Ao chegar à meia-idade, sempre há momentos em que se sente impotente. E ainda mais ao enfrentar um jovem forte. É muito provável que quem saia perdendo seja ele mesmo. Enquanto ele se preparava para encontrar uma saída, sua esposa também percebeu que roupa suja se lava em casa. Imediatamente tirou R$ 200 do bolso e te entregou. Este é o dinheiro do motorista por aplicativo. Não precisa devolver o troco. Você pegou o dinheiro. Acenou levemente com a cabeça em agradecimento. Essa gorjeta foi realmente confortável de receber. Parabéns, você trabalhou duro e ganhou R$ 190. Recompensa de 19 milhões com um aumento de 100 mil vezes. Justo nesse momento, um táxi apareceu ao lado. Você estendeu a mão e parou o táxi. Entrou no carro e foi embora. Quanto ao casal restante e a amante, os 3. Se eles continuam para a próxima rodada ou cada um volta para sua casa, você não tem mais nada a ver com isso. Melhor evitar problemas desnecessários. De qualquer forma, a situação não diz respeito a você. Eu só assisti ao espetáculo. Satisfez um pouco a vontade de ver a confusão. E ainda ganhou 19 milhões de forma inesperada. O que mais poderia vir para não estar satisfeito? Voltou para o restaurante. Deu R$ 10 ao caixa. Este é o dinheiro da comissão acordada por cada pedido. Embora tenha que dar a comissão. Mas na verdade, a renda ainda é melhor do que a registrada. Trabalhar como motorista por aplicativo em várias plataformas é mais lucrativo. Você naturalmente está disposto. Esperou um pouco. O mestre Lee também voltou. Você vê que esse cara está com uma expressão desagradável. Não consegue evitar de querer rir um pouco. Temo que o maravilhoso encontro que esse cara imagina provavelmente não vai acontecer. Queria fazer algumas piadas. Mas pensando bem, eles só se conhecem há 2 dias. Ainda não estão tão íntimos. Então desisti dessa ideia. Esperou um pouco.
Vários clientes começaram a chegar pedindo motorista por aplicativo. Você também recebeu o terceiro pedido do dia. Dois jovens estilosos, vestidos de forma casual, mas um pouco extravagantes. Eles te deram um endereço. Primeiro, vá até esse endereço buscar alguém. Depois, vá para o bar. A distância não é muito longa. Mas, nessa situação, normalmente é preciso, cobrando 100 yuans pela corrida como motorista particular. Depois de entrar no carro, os dois jovens começaram a conversar no banco de trás. A maioria dos tópicos era sobre como conquistar garotas no bar, e como foram seus próprios encontros românticos. Até mesmo falaram sobre a autópsia. Experiência. Você se concentra em dirigir, e faz de conta que não ouviu nada. Já fui levado por alguns amigos do dormitório a um bar para conhecer. Na verdade, não estou muito interessado. Quanto àquelas confusões nos bares, você também já ouviu falar. É a mesma história. Não se envolver com o que não é da sua conta. Chegamos ao endereço de busca. Desligamos o motor e esperamos. Depois de alguns minutos de espera, a pessoa ainda não apareceu. Dois jovens não conseguiram esperar e começaram a ligar para apressar. Você está morto em casa? Você pode ser mais rápido? Se não forem logo, não vai ter lugar. As garotas de qualidade também já estão indo para as mesas de outros. É óbvio. A pessoa que eles estão buscando é um irmão, e não uma mulher. Caso contrário, eles definitivamente não estariam tão reais. E depois de esperar 10 minutos, você também começou a ficar um pouco impaciente. Afinal, o restaurante está com um bom movimento hoje. O negócio de motorista por aplicativo também está bom. Normalmente, um pedido de motorista por aplicativo na cidade leva menos de meia hora para ser entregue. Mais o retorno. Em menos de uma hora, tudo foi resolvido. Mas se atrasar muito tempo, isso afetará os pedidos seguintes. Isso significa perder o lucro de um pedido, especialmente porque a taxa que você ganha como motorista por aplicativo é multiplicada por 100 mil pelo sistema. Você realmente terá um grande prejuízo. Esperar assim não é impossível, mas terá que pagar a mais. Isso é como a taxa extra por esperar um táxi. A cobrança funciona da mesma maneira. Cliente. Agora, o tempo de espera já ultrapassou 10 minutos. De acordo com nossas regras, a cada 10 minutos adicionais, haverá uma taxa extra de R$ 10. Ou você pode pedir ao seu acompanhante para apressar-se. Você disse, mantendo o sorriso. Mas não queria. Os dois que já estavam um pouco impacientes. Os jovens foram imediatamente provocados. A raiva subiu instantaneamente. Você pode fechar a boca? Que chato. Só sabe falar de dinheiro o dia todo. Está obcecado por dinheiro, não é? Que droga. Eu tenho dinheiro de sobra. Vem cá, vem cá. Agora você vai imitar um cachorro. Se você latir, eu te dou 200 pontos. Se você latir, eu te dou 200. Eu quero ver quantos latidos você consegue fazer, enquanto te xinga. E ao mesmo tempo tira dinheiro do bolso. Usar dinheiro para humilhar os outros. Ele é especialista nisso. Você hesitou. Quando você perceber, quase ri de raiva. Que droga. Usar dinheiro para me humilhar. Você acha que merece? Sem pensar duas vezes, pegou sua bolsa e tirou 2 pilhas de dinheiro de dentro. Isso é o que você retirou e colocou na bolsa hoje. É para emergências, caso aconteça algo. Não esperava por isso. Agora isso vai ser útil 200 por latido. Vem, vem, vem. Faça um latido de cachorro. Se você latir uma vez, eu te dou 2.000. Quero ver quantos latidos você consegue fazer hoje. Se você achar que o dinheiro não é suficiente, eu vou ao banco agora. Talvez 2 pilhas de dinheiro não impressionem ninguém, mas sua aura neste momento estava. 2 jovens atrás pararam. Antes, eles não achavam que não conseguiriam dominar um motorista substituto caipira. Por isso estavam tão à vontade. Mesmo que realmente pegassem 18.000 ou mais. Trocar o motorista por aplicativo e aprender a latir como um cachorro. Eles estão se divertindo. E não se importariam. Mas eles nunca imaginaram que esse motorista por aplicativo fosse tão firme, tão destemido. Eles só se atreveram a pedir 200. O motorista por aplicativo realmente teve coragem de dizer: aprender a latir por 2.000. Uma fala tão dura como essa. Eles não se atreveram. É simplesmente absurdo. Ele, um motorista por aplicativo, trabalhando duro, mal consegue ganhar alguns 2.000 em um mês. Pensando nisso, a raiva e o temperamento do jovem subiram. Uau! Ser silenciado por um motorista substituto. 2.000 por latido. Hoje, eu vou te falir, fazendo você vender sua casa. Se você ousar não pagar, eu vou chamar a polícia para você passar alguns anos na cadeia. Depois de soltar essa ameaça, o jovem, enquanto te olhava com raiva, realmente abriu a boca e começou a latir. Au au au. Você riu, olhando alegremente os jovens aprendendo a latir como um cachorro. Não é uma cena cômica rara de se ver.
Vale a pena apreciar. Os jovens aprenderam por 5 minutos inteiros. Sentindo que a respiração estava um pouco curta, finalmente pararam, te encarando com raiva. Estendeu a mão diretamente. Pague. Eu lati 200 vezes. Um total de 400 mil. Eu vejo que você não se atreve a não pagar hoje. Se você não conseguir pagar, eu vou te fazer ficar de joelhos aqui até amanhecer. Eles também estão se arriscando. Com a cabeça quente depois de beber. Eles realmente fazem qualquer coisa fora do comum. Até mesmo a vergonha de latir como um cachorro. Depois de ficar bêbado, isso realmente não é nada. De qualquer forma, eles acham que estão invencíveis. Se você não pagar, eles têm muitas maneiras de te torturar. Se você pagar, um motorista por aplicativo como ele não pode tirar tanto dinheiro. No final, não é como se eles não pudessem te controlar. Pensando nesse motorista por aplicativo aqui na minha frente, sendo amassado e moldado por eles à vontade, não conseguia conter a excitação. Mas foi nesse momento. Você apenas sorriu maliciosamente e tirou o celular na hora. 400 mil. Realmente não é muito. Gastar 400 mil para ver algo tão divertido. Mas o banco já fechou. Nenhum caixa eletrônico tem um limite de saque tão alto. Vou te fazer uma transferência diretamente. Os dois jovens imaginavam que o motorista por aplicativo estaria tão apavorado. A cena de implorar de joelhos não aconteceu. Ao contrário, foi tudo tão tranquilo. Por um momento, os dois ficaram meio atordoados. Por um bom tempo, um ou dois deles finalmente saíram da perplexidade. Eu realmente não acredito nisso. Vamos lá, vamos lá. Quero ver como você vai me transferir. Depois de te dar meu número de conta. Um dos jovens disse com os dentes cerrados. Eles realmente acham que você está apenas se segurando. Eles precisam expor essa sua disfarçada odiosa. No entanto, não passou nem um minuto. O celular do jovem tocou. Mensagem de texto. Mensagem de texto enviada pelo banco. O conteúdo deixa claro que o cartão dele acabou de receber 7,4 milhões. Mensagem de fraude. Transferência falsa. Até este momento, o jovem ainda tinha uma mentalidade de sorte. Mas, ao acessar o banco pelo celular, ele ficou como se tivesse levado um choque. Perdeu completamente a capacidade de pensar. Seu companheiro se aproximou. E também ficou atordoado. Realmente recebeu 7,4 milhões. A cena causou um impacto emocional neles, que não é nada menos que testemunhar alienígenas armados. Uma fila de discos voadores prestes a invadir a Terra. É simplesmente absurdo. Embora eles não sejam incapazes de arranjar 400 mil, mas um motorista por aplicativo facilmente pode tirar 400 mil para jogar fora. Não faz sentido de jeito nenhum. Se chegarmos a esse ponto, e ainda não perceberem que 400 mil para você é apenas um número insignificante, então eles realmente viveram em vão. Quando finalmente se recuperaram do choque e do susto, dois jovens não puderam deixar de sorrir. Esse lugar provavelmente não será recuperado. Não quer dizer que eles aprenderam a latir à toa. Claro que não foi em vão. Afinal, ainda ganharam 400 mil. Para eles, 400 mil é o suficiente para que eles possam se divertir em uma boate por um mês. Mas ao pensar que esses 400 mil foram ganhos latindo, a vergonha que vem da alma os faz querer cavarem um buraco e se enterrarem. Por um momento, o ar dentro do carro parecia estar congelado. Eles caíram em silêncio. Você cantarolou levemente. Não pude deixar de falar. Na sociedade, as pessoas ainda precisam aprender a respeitar umas às outras. Embora motoristas por aplicativo sejam da área de serviços, mas a área de serviços não é inferior a ninguém. Pessoas honestas realmente são fáceis de intimidar, mas pessoas honestas não brincam com suas vidas. Vocês não podem arcar com isso. Se hoje fosse outro motorista por aplicativo, vocês humilhariam alguém assim. O motorista por aplicativo dirigiu diretamente para o rio. Vocês só podem esperar se tornarem cadáveres flutuantes. De fato, isso é verdade. Você também está falando por experiência própria. Embora tenha apenas trabalhado como motorista por aplicativo por 2 dias. Mas você percebe que a maioria dos proprietários de carros subestima, de certa forma, os motoristas por aplicativo. Sentenças superiores. Falta de respeito. Isso é um fenômeno comum na indústria de serviços. Mas, na verdade, por que o setor de serviços é inferior aos outros? Os clientes pagam por serviços, e não por status. Dois jovens estilosos acinaram com a cabeça seriamente. Pelo menos isso mostra que eles perceberam o problema. Então, esse dinheiro. Você soltou uma risadinha e fez um gesto com a mão. Fiquem com isso. Caso contrário, eu realmente teria medo de vocês chamarem a polícia. Nesse momento, o amigo que eles estavam esperando, Lu Qian, chegou atrasado. Assim que entrei no carro, ele sentiu que a atmosfera no carro estava um pouco estranha. Ele queria dizer algo,
Mas ao ver os dois irmãos com a cabeça baixa, parecendo azarados, percebi que algo poderia ter acontecido com eles. Mas agora definitivamente não é uma boa oportunidade para falar sobre isso. Melhor esperar até chegarmos ao bar e tomarmos uma bebida. Depois podemos conversar sobre qualquer coisa. Cerca de 10 minutos depois, o carro parou na vaga do lado de fora do bar. A tarifa normal do motorista por aplicativo é de 100 yuan. Vocês esperaram 20 minutos pela pessoa. Cobram 20 yuan a mais. Um total de 120 yuan. Você naturalmente cobra a tarifa do motorista por aplicativo. Mas os dois jovens sentiram que a cena à sua frente era incrivelmente estranha. Jogar 400 mil fora sem piscar. Mas insistem em cobrar 120 deles. No entanto, eles ainda pagaram a tarifa do motorista por aplicativo. E então os viram sair de táxi. Parabéns, anfitrião, por trabalhar duro e ganhar 110 yuan. Recompensa de aumento de 100 mil vezes, 11 milhões de yuan. Ganhei mais 11 milhões. Esse sistema louco de ganhar dinheiro continua a fornecer dopamina. É realmente viciante. No entanto, devido a esse atraso na entrega, depois de voltar ao restaurante, não conseguiu esperar por novos clientes de motorista substituto. Esperaram até que a última mesa pagasse e saísse. 3 gerentes de motorista por aplicativo cumprimentaram-se. Também saíram. Hoje é igual a ontem. Ambos fizeram 3 corridas. Mas em comparação com os 72 milhões de ontem que deixaram todos loucos, a receita de hoje de 34 milhões nem chega à metade. Mas você sabe, hoje, na verdade, é considerado um nível de receita normal. Na verdade, é até um pouco acima do normal. Se não fosse por aquele cliente que adora ultrapassar com carros esportivos ontem, provavelmente a receita seria até menor do que a de hoje. Somando os 22 milhões que sobraram após a compra do carro esportivo ontem, o número na sua conta chegou a 756 milhões. Desta vez, você não pretende mexer. Você ainda quer economizar um pouco para comprar uma grande mansão de uma vez. Hoje, durante o dia, quando não tinha nada para fazer, você procurou várias casas de campo na internet. Todas elas são do seu agrado. Afinal, em comparação com o apertado dormitório, mesmo um apartamento comum de 2 quartos parece muito espaçoso. Sem falar nas grandes mansões. Depois de escolher e escolher, você se interessou principalmente por 2. No famoso Longgui Yeyuan em Beijing. E também Farou Shanlavi. O primeiro, pelo nome, já dá para saber que fica ao lado do Yeyuan. Todo o design é de jardim real. Até o estilo arquitetônico é de arquitetura clássica real. E ainda tem o clássico layout de grandes courtyards reais. Pode-se dizer, poder morar aqui. Qual é a diferença entre isso e os antigos nobres reais? Claro, o preço também é bastante bonito. Aquela vila que você gostou. 2.100 metros quadrados. Está sendo vendida por impressionantes 300 milhões. E embora o Farou Shanlavi é uma vila de outro estilo, mas a fama é ainda maior. Todo o condomínio é construído ao redor do rio Vemian. A menor vila tem uma área de 7 acres. Pode ser considerada uma ilha privada. Aquela vila que você gostou. 3.600 metros quadrados. Está sendo vendida por assustadores 600 milhões. Mesmo que você tenha uma renda diária de dezenas de milhões, comprar uma vila de alto padrão como essa, provavelmente não será algo que você consiga resolver em poucos dias. Talvez, você precisa completar o ciclo de ganhar dinheiro como motorista por aplicativo, para acumular uma fortuna assim, quem sabe. Então, vamos focar nessas 2 mansões. Você sente que de repente tem um objetivo para lutar. Mal posso esperar para dirigir como louco e ganhar dinheiro. Caminhando em direção ao Koenigsee estacionado não muito longe. Ligar o carro. Ir direto para a escola. Assim que dirijo meu próprio carro esportivo. Dirigir o carro de outra pessoa como motorista por aplicativo é completamente diferente. Como motorista, você precisa ser estável e suave. Mas dirigir meu próprio carro esportivo é como eu quero, rápido e furioso. Baixar a janela. Sentir o vento forte passando pelo rosto. É como se meu coração pudesse voar junto. Parado na esquina esperando o semáforo. Um carro parou lentamente ao lado. Esse carro não chamou sua atenção. O semáforo vermelho virou verde. Um rugido. A aceleração incomparável fez o Koenigsee sair disparado como um foguete. E nesse momento, algumas pessoas no carro ao lado estavam com os olhos bem abertos, com a mandíbula caindo no chão. Meu Deus! Ele está dirigindo um Koenigsee One. Não é à toa que custa 400 mil. Caramba! Um jovem rico dirigindo por aplicativo de forma discreta. Isso é para esconder a identidade e ser como Cinderela. Jogar o jogo de fingir ser fraco para enganar os fortes. Exato. As pessoas no carro são aquelas que ganharam 400 mil com o truque. Que te ensinaram uma lição profunda. Eles nunca imaginaram que o cara que lhes deu uma lição
Estava dirigindo um supercarro Koenig C1, de edição limitada mundial. Um impacto tão forte fez com que eles se sentissem quase loucos. Após uma surpresa incomparável, os dois, sem combinar, pensaram de forma errada. O jovem rico com certeza não faria isso sem motivo, para fazer um trabalho tão difícil como motorista por aplicativo. Então, qual seria o motivo? Não pode ser que o motorista por aplicativo tem benefícios que eles não conhecem, como, de repente, uma ideia brilhante surgiu. Eles acham que tiveram uma ideia. Os clientes que precisam de motorista por aplicativo estão todos bêbados, e provavelmente beberam bastante de uma vez, e desmaiaram de bêbado. Se for uma garota, não seria isso que o motorista por aplicativo poderia fazer à vontade 711? Isso é semelhante a inspecionar corpos na porta do bar. Para ser mais preciso, as chances são muito maiores. Os dois tiveram um momento de clareza. Não é à toa que o jovem rico quer ser motorista por aplicativo de forma discreta. Então, pudesse brincar assim. Eles trocaram um olhar. Sem combinar, a mesma ideia surgiu em suas mentes. Caso contrário, vamos também ser motoristas por aplicativo. Vai ficar esperando na porta do bar, esperando que as garotas chamem o motorista por aplicativo. Não vamos ganhar dinheiro. Vamos apenas nos divertir. O sabor maravilhoso disso. Quem faz sabe. Você, claro, não sabe que está sendo mal interpretado. Mesmo que soubesse, só iria rir e seguir em frente. Quando voltaram para o dormitório, já estava quase meia-noite. Os três irmãos já estavam dormindo. Mas mesmo que você estivesse se movendo com cuidado, você ainda assim acordou o quarto irmão, Dendes e Hal. O terceiro irmão. Você voltou muito tarde desta vez. Você precisa cuidar do seu descanso, mesmo que seja como motorista por aplicativo. Não pode acabar com a sua saúde. Dendes e Hal murmurou sonolento. Sua voz tinha um toque de preocupação. Você sorriu levemente, sabendo um pouco mais. Eu definitivamente vou cuidar do meu descanso. Dendes e Hal murmurou algo. E então virou-se e voltou a dormir. Depois de se lavar rapidamente, você também foi para a cama se preparar para descansar. Deitado na cama, você estava pensando: se eu deveria ir para um hotel, ou simplesmente alugar um apartamento, trabalhar como motorista por aplicativo. Está destinado a trabalhar sob as estrelas. O horário de trabalho é sempre à noite. Pode ser que você ainda esteja acordado até de madrugada. Se veio voltar tão tarde para o dormitório, isso vai incomodar os irmãos demais. Embora você queira comprar uma casa, provavelmente conseguirá comprar uma em breve. Mas a casa comprada pode não ser necessariamente um lugar onde você possa se mudar imediatamente. Portanto, durante a fase de transição, é melhor ter um lugar para ficar. Assim que apertei, alugar um apartamento ou ficar em um hotel é uma boa solução. No entanto, ao pensar que você pode encontrar um senhorio desagradável ao alugar, como fazer uma avaliação de danos, por exemplo, isso é muito estressante. Você é uma pessoa que tem medo de problemas. Quanto menos preocupações, melhor. Além disso, a profissão de motorista por aplicativo, que consome dinheiro, só precisa de um mês de experiência. Talvez a próxima profissão que consuma dinheiro não exija voltar tarde. Considerando tudo, ficar em um hotel é o mais conveniente. Além disso, a limpeza para manter tudo em ordem. Quando acordei no dia seguinte, percebi que os três irmãos já estavam todos juntos. Comecei a jogar no computador. Terceiro irmão. Não demorou muito e saímos para beber um pouco ao meio-dia. O irmão mais velho, o Schweffen, acenou sem olhar para trás. Controlando o bonequinho no computador, ele correu para a casa do oponente. Você respondeu com um sim. Já é algo comum. Os quatro do dormitório costumam sair para comer. Considere que 3 pessoas cuidam de você. Você é quem menos paga a conta. Então, você deve ser um pouco mais legal com esses 3 irmãos. O quarto irmão, Dendes e Hal, provavelmente acabou de terminar uma partida. Ele se virou rapidamente. Olhou para você com certa estranheza. Você terminou com Wang Yinjin. Você apenas sorriu. Deu de ombros. Disse de forma indiferente: terminamos. Ouvindo suas palavras, os 3 imediatamente largaram o computador. Um grupo se aproximou, todos falando ao mesmo tempo. O terceiro irmão. Qual é a situação? Por que você terminou com Wang Yinjin? Vocês não estavam se dando bem? Você não conseguiu mais ser tutor? Sentiu que não tinha mais dinheiro suficiente. Não quis atrasá-la, por isso terminei com ela. Não há necessidade. Casais da faculdade se conhecem bem, são bons parceiros. Quando entrarmos na sociedade, Deus sabe quantos homens já passaram por aquela mulher do outro lado. Ouvindo suas conversas, um ponto de interrogação surgiu lentamente acima da sua cabeça. Eu terminei com ela. Vocês não estão dizendo isso ao contrário? Como vocês souberam disso? Você perguntou, surpreso. Dendes e Hal apontou para o celular na mesa. Wang Yinjin me ligou de manhã.
chorando e soluçando, dizendo que você terminou com ela ontem, dizendo que estava se sentindo injustiçada e triste. Quer conversar com você novamente. Ela não quer terminar com você. Se não fosse por você, apenas com o choro de Wang Yinjin, eles certamente pensariam que o homem que pediu o término é um canalha. Mas já que essa pessoa é você, naturalmente, não pensariam assim. Eles te conhecem. Você é uma pessoa muito sentimental. Não é possível terminar com Wang Yinjin sem motivo. Palavras conjecturais. Receio que seja porque você está sem dinheiro. Um pouco inseguro. Por isso pediu o término. Ele ainda pode achar ingenuamente que isso é bom para todos. Com essas palavras, eles terão que te aconselhar. Mas neste momento você está com uma expressão de risos e lágrimas. Não esperava, não esperava. Wang Yinjin realmente é uma vadia. Claramente foi ela quem se agarrou a um homem rico. Deu um chute em si mesma. E agora finge ser uma flor inocente e sofrida. Como se fosse uma vítima. Ela realmente sabe como. Receio que tem a ver com a manhã de ontem. Aquele que dirige um Porsche 718. Wang Yao também não a suporta mais, certo? Então, quer novamente se reconciliar consigo mesma. Realmente acha que a ama desesperadamente. Com um simples gesto de dedo, consegue se prostrar repetidamente aos pés dela. E realmente sabe imaginar coisas bonitas. Bloqueie ela. Ontem, quando fui procurá-la, ela saiu com um cara que dirige uma Ferrari. Isso mesmo. É a Ferrari que eu nunca poderei dirigir na vida. O resto eu acho que não preciso explicar muito, certo? Você explicou a situação de forma simples. E realmente não quero falar muito sobre isso. Os três irmãos ficaram imediatamente indignados. Quase não conseguem esperar para dar uma lição naquela vagabunda. Que coisa boa! Onde estamos em falta, irmãos? Se a altura, temos altura. Tem aparência de sobra. E o caráter é bom. A única coisa é que a situação da família é comum. Mas a situação da família pode ser apenas uma referência, certo? O importante ainda é o esforço pessoal. Acreditamos que com sua inteligência e seu entusiasmo constante e diligente, o futuro é certamente limitado. Mas e Wang Yinjin? Agora parece ser apenas uma mulher interesseira e vaidosa, tentando se apoiar em homens ricos para alcançar uma ascensão social, ou talvez comprar alguns para ela. Bolsas que podem fazer ela vender a alma. Esse tipo de mulher. É verdade que quanto mais cedo se separar, melhor. Caso contrário, o terceiro pode acabar. Pode ser enganado por ela de várias maneiras. O terceiro. Não fique triste. Esse tipo de mulher. Não precisamos dela. Nunca te disse isso antes. Antes, todos achávamos que vocês não combinavam. Ela não é digna de você. Mulheres bonitas estão por toda parte. Depois da separação, você vai perceber que tem uma floresta de pessoas. Vamos. À noite, vou te levar para se divertir. Rápido, esqueça esse tipo de mulher. Um consolo e boas intenções diante dos irmãos. Seu coração está quente, comovido. Na verdade, eu não estou triste. Talvez o sentimento já estivesse esfriado antes. Como vocês disseram, boas garotas estão por toda parte. Hehe. Sorri e falou. Disse a eles que na verdade está tudo bem. Ah, sim. Agora eu também não tenho pressão financeira. Eu também só soube agora. Eu tenho um tio-avô no exterior. O tio-avô não tem herdeiros. Após sua morte, ele deixou toda a herança para mim. Portanto, eu não vou faltar dinheiro no futuro. Essa é a desculpa que você preparou. Afinal, esse tipo de sistema é melhor não ser exposto. De qualquer forma, há um filme como base. Esse tipo de coisa que soa absurda acaba sendo mais fácil de aceitar. Como era de se esperar, os três irmãos arregalaram os olhos juntos, com expressões de incredulidade. Tio-avô, herdar a herança. Você não está brincando, está? Esse tipo de coisa é um tanto quanto estranha, não é? Mas uma vez que você aceita essa premissa, muitas coisas ficam mais claras. Pelo menos você não precisa mais se preocupar em como contar a eles que você se tornará um super rico no futuro. De qualquer forma, não importa quanto dinheiro você tiver no futuro, pudesse dizer que foi o tio-avô que deu. Não diga. Os três realmente se sentem felizes por você, embora eles ainda não saibam exatamente quanto dinheiro você tem. Mas com certeza não vai se preocupar como antes com as mensalidades e as despesas de vida. Para comemorar, ao meio-dia, os quatro comeram um churrasco e beberam até se divertir. Claro, você só bebeu um pouco. Afinal, à noite ainda precisa ser motorista por aplicativo. Alguns irmãos acharam isso estranho. Afinal, todos herdaram a herança e ainda vão ser motoristas por aplicativo. Sua explicação é amar o que se faz. E ser motorista por aplicativo é bem interessante. Ao ouvir sua explicação, os três irmãos acenaram com a cabeça ao mesmo tempo. Acho que você precisa se manter ocupado depois do término, para não ter tempo de pensar em coisas desnecessárias.
Em seguida, os 4 beberam muito felizes. Mas afinal, era meio-dia. Até onde dá? Voltaram para o dormitório e dormiram um pouco, ainda com um pouco de álcool. Quando acordaram, já não sentiam mais os efeitos do álcool. Afinal, não beberam muito. Você ainda tem muito autocontrole. Se o motorista por aplicativo também estiver bêbado, isso seria hilário. Coisas semelhantes já aconteceram. E foram expostas online. O dono do carro claramente bebeu. Ele só queria um motorista por aplicativo para voltar para casa em segurança. Mas o motorista por aplicativo também tinha bebido. Quando foram parados pela polícia para checar se estavam bêbados, todos ficaram confusos. Quando chegaram ao restaurante à noite, o atendente do caixa te lançou um olhar. Você piscou, para mostrar que não entendeu. Nesse momento, o mestre Lee se levantou e, com um tom irritado, falou com você. Pequeno Shu, eu acho que devemos seguir algumas regras. O primeiro cliente que você atendeu ontem era meu cliente habitual. Eu sempre o levo para casa. Em situações como essa, você não deveria pegar a corrida. Se houver uma situação assim novamente, se você quiser pegar, tudo bem. Mas eu preciso de metade da taxa do motorista por aplicativo. Olhando para o outro, que estava muito confiante, você não pôde evitar de franzir a testa. Cliente antigo. Pegar a corrida. Dividir a taxa do motorista por aplicativo. Que tipo de regra é essa? Você conseguiu perceber isso? O mestre Lee está vendo que você é jovem e inexperiente. A falta de experiência é fácil de explorar. O mestre Lee está na loja há muito tempo. Ele é o mais experiente. Isso coloca em uma posição vantajosa entre os motoristas por aplicativo. Às vezes, ele até parece arrogante. Por exemplo, ele sempre é o primeiro a aceitar os pedidos. Mas não subestime essa ordem de aceitação. Se houver 3 motoristas por aplicativo, e se esta noite houver 6 pedidos, então não há nada a dizer. Cada um terá 2 pedidos, com um preço médio de 7. Mas se houver um total de 7 pedidos, então o primeiro a aceitar terá um pedido a mais que os outros. E não é só isso. Ele também costuma escolher os melhores pedidos. Por exemplo, ele não aceita pedidos de bêbados completamente caídos. Ele simplesmente não aceita. Ele geralmente passa para os outros. Se a pessoa que chama o motorista por aplicativo for uma mulher bonita, ele se apressa para aceitar. Acredito que o mestre Wang não quer se meter em confusões. Por isso, ele geralmente acaba aguentando. Mas você não esperava. Esse cara hoje veio direto para mim. Eu realmente pareço alguém fácil de ser intimidado. O canto dos meus lábios se curvou levemente, com um arco que parecia um pouco zombeteiro. Você bufou friamente e disse. Você diz que seu cliente é seu cliente. O cliente assina um contrato de motorista exclusivo com você 7. Além disso, mesmo que seja seu cliente, você não está nem no restaurante. Não vai fazer o cliente esperar aqui por você, vai? E ainda quer metade da taxa do motorista. Você está sonhando acordado. Eu simplesmente devolvi na mesma moeda. Sem cerimônia. É assim que a sociedade funciona. Pessoas boas são facilmente exploradas. Se você é fraco, os outros vão te intimidar. Se você for firme, os outros naturalmente não vão se atrever a te provocar. Ele provavelmente não esperava que você não tivesse medo. E ainda ousasse confrontá-lo. O mestre Lee ficou um pouco frustrado. Ele apontou o dedo para você. Mas estava tão irritado que não conseguia falar. Você afastou a mão dele. Ele resmungou. Não aponte para mim. Se você apontar de novo, vou quebrar seu dedo. Estava claro que os dois iam entrar em conflito. O gerente do restaurante rapidamente veio até eles. Ele separou os dois. O que está acontecendo? Como pessoas da mesma equipe podem brigar? Fazendo com que os clientes do restaurante assistam a essa briga. Não é? Se vocês podem trabalhar, então trabalhem direito. Se não podem, eu vou trocar vocês. Dito isso, o gerente lançou um olhar irritado para o mestre Lee. Embora ele ainda não soubesse o que estava acontecendo, mas ele conhecia bem o caráter do mestre Lee. É bem provável que ele estivesse abusando de sua experiência para intimidar você, um jovem. Se não fosse pela relação de parentesco distante entre o mestre Lee e o dono do restaurante, uma pequena relação de parentesco, ele realmente não queria ficar com esse problema. Justamente nesse momento, um cliente veio procurar um motorista por aplicativo. O mestre Lee te ignorou e foi levar o cliente. Depois que o mestre Lee saiu, o mestre Wang suspirou. Te acalmou. Não se rebaixe ao nível de pessoas como ele. Ficar irritado repetidamente não vale a pena. Ele tem algum tipo de relação com o dono do restaurante. Normalmente, deixamos passar coisas que não são muito exageradas. Afinal, ainda precisamos ganhar a vida aqui. É melhor ter menos problemas. Embora você saiba que o mestre Wang tem boas intenções, você não consegue evitar de levantar a sobrancelha. Não é de se admirar que esse cara seja tão arrogante. Então ele tem influência no restaurante.
Na verdade, se não fosse tão difícil para você, você realmente não gostaria de se envolver com esse cara. Como a ordem dos pedidos ou a fila, por exemplo. Você não quer discutir com ele, mas agora ele ainda quer que você pague metade da taxa do motorista. Isso não é diferente de um roubo à mão armada. Com esse tipo de gente sem vergonha que avança cada vez mais, é preciso que ele saiba por que as flores são tão vermelhas. Mas como lidar com ele? Ainda precisamos pensar bem. Pegá-lo diretamente é muito baixo. E a natureza também mudou. Ele ainda precisa sentir dor. Uma dor que fique marcada para sempre. Enquanto você pensa sobre isso, alguém se aproxima do caixa pedindo um motorista por aplicativo. Você precisa levar o cliente. Como motorista por aplicativo, você se habitua a observar os clientes. Isso se torna gradualmente um instinto seu. Você precisa pensar como alguém que trabalha nesta indústria. Isso pode ser considerado uma lição aprendida, certo? Se parece que não é um cliente fácil de lidar, nesse caso, é preciso ter ainda mais cuidado, para evitar problemas. Mas, com sua experiência de 2 dias como motorista, geralmente, o primeiro pedido de motorista é bem tranquilo. Depois, pode ser que surjam situações estranhas. E de fato, isso é verdade. O primeiro pedido de hoje foi igualmente tranquilo. O cliente é um homem na casa dos 30 anos. Ele tem uma postura ereta. Seu rosto é firme. Ele tem uma aparência digna. Se você tivesse que julgar, ou são funcionários públicos, ou são militares que se aposentaram há pouco tempo. Olá, senhor. Estamos à sua disposição. Você cumprimenta de forma padrão e pergunta como está. O outro sorri e acena com a cabeça. Após entrar no carro, ele se encosta um pouco cansado. No encosto do banco e no apoio de cabeça atrás. Começa a repousar com os olhos fechados. A viagem já percorreu metade do caminho. O celular do homem tocou. O que? Estou a caminho. Ele desliga o telefone. O homem exibe uma expressão de frustração. Ele se vira e diz para você: por favor, faça o retorno. Vá direto para a delegacia da Rua Angian. Você deve seguir as instruções. Reduza a velocidade e faça o retorno no próximo cruzamento. Mas ele pergunta, um pouco confuso: você está enfrentando algum problema? O homem sorriu amargamente. Suspirou. Ele parece bastante cansado. Que tipo de problema? Eu sou um policial da delegacia. Originalmente, meu irmão vai se casar amanhã e eu seria o padrinho. Eu pedi 2 dias de folga. Mas a delegacia tem um caso urgente. Então, aqui estou. Preciso voltar rapidamente para a delegacia. Não vou falar mais sobre isso. Daqui a pouco, ainda preciso ligar para o meu amigo. Dependendo da situação, o padrinho não poderá ser amanhã. Você também não pôde deixar de balançar a cabeça. O trabalho dos policiais nas delegacias de base não é tão fácil. Ficar de plantão por longos períodos. Mesmo que tenha ido para casa descansar. Se houver algo, uma ligação e ele tem que chegar imediatamente. A esposa não pode acompanhá-lo. Não consegue cuidar das crianças. A vida está passando de forma confusa e desorganizada. Mas não há o que fazer. Em dias tranquilos, sempre há pessoas que precisam se esforçar mais. Você trabalhou duro. Você disse isso de coração. O jovem policial sorriu. Este elogio de Si Ping faz tudo valer a pena. Chegou à delegacia. Você gentilmente isentou a taxa de motorista. Mas o policial insistiu em lhe dar dinheiro. Parabéns, você trabalhou duro e ganhou R$ 40. Um aumento de 100.000 vezes, prêmio de 4 milhões. Ele também lhe deu um cartão de contato entre a polícia e os cidadãos. Nele estão o telefone da delegacia e o contato dele. Mesmo à noite, o motorista deve ter cuidado com a segurança. Se encontrar alguma situação, ligue para nós imediatamente. Mesmo que não esteja na área da nossa delegacia, podemos rapidamente contatar outros colegas. Depois de falar, entrou apressadamente na delegacia. Provavelmente está prestes a participar da operação. Você olhou para o cartão de contato da polícia e levantou a cabeça para olhar a silhueta do policial. Não pôde deixar de suspirar. Pegou um táxi de volta para o hotel. O Sr. Wang e o Sr. Li estavam lá. O Sr. Wang acenou para você. O Sr. Li apenas fez um som de desdém. Não lhe deu uma boa recepção. Você riu levemente. No caminho de volta, você já pensou em uma solução. Hoje está tudo bem. A partir de amanhã, o Sr. Li deveria trocar de emprego. Pelo menos não pense em ser motorista na casa de comida do Sr. Li. Espere um momento. Finalmente chegou o segundo pedido de hoje. Ajudou o cliente a entrar no carro. Sentou-se no banco do motorista. Você começou a rezar em silêncio, esperando que este pedido também corra bem. O sistema não deve mais causar problemas inesperados para si mesmo. Deve ter ouvido sua oração. Então, sem surpresas, um acidente aconteceu. A primeira metade do percurso foi relativamente tranquila. Mas ao fazer a curva à direita na esquina da Nanshan Road, de repente, um jovem saiu correndo de trás de um carro estacionado na calçada.
Suas pupilas se contraíram rapidamente. No momento crítico, você pisou forte no freio. Ugh! Quase antes de colidir com a pessoa, o carro parou. A inércia fez com que você e o proprietário do carro se projetassem para frente. Felizmente, todos estavam com o cinto de segurança afivelado. Caso contrário, o para-brisa poderia ter sido quebrado. Mas justo quando o carro já havia parado, o pedestre que surgiu de repente soltou um grito. E então caiu no chão. Você ficou muito surpreso. Você rapidamente saiu do carro para verificar a situação. Você tinha certeza de que não havia colidido com ninguém. Mas como essa pessoa caiu? O proprietário do carro não bebeu muito. Neste momento, ele está consciente. Ele desceu do carro em pânico. Ah, droga! Ah! O jovem deitado no chão está abraçando a perna e gritando de dor, soando o mais miserável possível. Parece que está sofrendo uma dor insuportável. Ao ver essa situação, o proprietário do carro ficou ainda mais apavorado. Ele rapidamente pegou o celular para ligar para o T-120. Você não se apressou em ajudar. Você semicerrou os olhos. Observou o jovem no chão. Estava muito suspeito. Você tocou levemente o proprietário do carro. Você disse em voz baixa: tem uma câmera no carro, certo? Vamos revisar a gravação. Sinto que algo está errado. Porque eu definitivamente não o atingi. O proprietário do carro ficou surpreso. Seu olhar mudou ligeiramente. Talvez ele estivesse confuso antes. Mas agora ele começou a se acalmar. Ele também percebeu que algo estava errado. Lembrando do momento anterior. Acidente. Instantaneamente, ele realmente não ouviu o som da colisão. Como um proprietário de carro com experiência em direção, ele sabia muito bem o que isso significava. Ou ele não bateu de jeito nenhum, ou foi apenas um toque leve. Nunca deixaria a pessoa atingida em tal estado. Pensando nisso, o motorista imediatamente entrou no carro. Preparou-se para acessar as gravações da câmera do carro. Mas não se passaram poucos minutos. O motorista desceu do carro com uma expressão preocupada. Ele balançou a cabeça para você. A câmera do carro parecia estar quebrada. Não havia gravação. Você respirou fundo. Sentiu que a situação estava um pouco complicada. Virou-se e se agachou. Perguntou com um tom de preocupação: você não se machucou, certo? Você consegue se levantar? O jovem acidentado, embora não estivesse gritando tão intensamente quanto antes, mas ainda estava gemendo, com uma expressão de dor no rosto. Ao ouvir sua pergunta, ele mostrou os dentes e, parecendo suportar uma dor imensa, começou a falar: como vocês dirigem? Agora vocês me atropelaram. O que vocês acham que devemos fazer? Você está com os olhos semicerrados, ouvindo esse tom de voz do outro. Você já tem um julgamento bem definido. Esse cara está fazendo um golpe. Mas antes que você pudesse dizer algo, o motorista começou a falar apressadamente. Desculpe. Desculpe. Primeiro, vou te levar ao hospital. Eu não vou fugir da minha responsabilidade. De qualquer forma, eu tenho um seguro completo. As despesas médicas, perda de salário e tudo mais serão cobertas. Ao ouvir isso, o jovem no chão se esforçou para se levantar, movendo lentamente as pernas. Ele começou a andar devagar, mancando. Ao ver que ele ainda conseguia andar, o motorista não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Pelo menos não é nada grave. Caso contrário, mesmo que ele tenha seguro, isso ainda seria um grande problema. Então, vamos fazer assim. Não precisa mais me levar ao hospital. Afinal, vocês também estão ocupados. Eu acho que isso não vai ser um grande problema. Vocês podem me dar um pouco de dinheiro? Vou verificar eu mesmo. O jovem acidentado parecia resignado, mas parecia se preocupar com os outros. Você não consegue evitar um sorriso sarcástico. Não é isso que revela as verdadeiras intenções? Mas, nesse momento, o que te surpreende é que o cliente surpreendentemente concordou. 7. Eu só tenho 600 em dinheiro. Não é suficiente. Você estava prestes a impedir. Você estava prestes a bloquear. O cliente fez um sinal com os olhos para você. O jovem acidentado parece hesitar por um momento. E então faz uma expressão de: vou te dar uma chance. A expressão de: tudo bem. 600, então 600. Isso é o suficiente para eu verificar. O que sobrar de despesas e perda de trabalho, eu vou considerar como se eu estivesse com azar. Dito isso, você rapidamente pega o dinheiro que o cliente lhe entrega. O cliente e você se olham em silêncio. Ele sai mancando e entra no condomínio ao lado. Por um momento, ambos ficam em silêncio. Ele é um golpista. Você respira fundo. Disse. O cliente parece preocupado. Na verdade, como ele poderia não saber? Não importa se ele é um golpista ou não. Considera isso como minha má sorte. Quem mandou essa estrada não ter câmeras? E, por acaso, minha câmera de bordo também quebrou. Não há como provar que ele é um golpista. Então,
Vamos gastar um pouco de dinheiro para evitar problemas, para evitar complicações. Você não entende. Então, vamos chamar a polícia. Não podemos deixar os golpistas ficarem arrogantes. O proprietário do carro sorri para você. Neste momento, você se sente um pouco como antes. Como você era quando acabou de entrar na sociedade. Muito jovem. Muito ingênuo. Correto. Nós realmente podemos chamar a polícia. Mas assim que ele insistir que está ferido, ele terá que ir ao hospital para exames. A polícia de trânsito com certeza o mandará, mesmo que nada seja encontrado. No caminho de volta, você já tinha pensado em uma solução. O médico também não o mandará embora. E em um acidente de trânsito com feridos, a polícia de trânsito precisa apreender o carro e então realizar a avaliação do acidente. Haverá muitos problemas depois. A maioria das pessoas realmente não consegue lidar com isso. Eu tenho uma viagem de negócios depois de amanhã. Não posso me perder aqui. Ouvindo a explicação do cliente, você ficou um pouco em silêncio. Parece que realmente é assim. Eu nunca lidei com esse tipo de situação antes. Imagino que o cliente já tenha passado por isso. Nessa situação, os chineses. Gastar um pouco de dinheiro para evitar problemas é realmente a melhor solução. Quem mandou o gravador de vídeo do carro dele estar quebrado? O caminho foi em silêncio. Levei o cliente ao local designado. Recebi R$ 100 de taxa de motorista substituto. Parabéns, você trabalhou duro e ganhou R$ 90. Recompensa de ampliação de 100 mil vezes, 9 milhões de yuans. No caminho de volta para o hotel, você começou a pensar: só ter uma caneta gravadora não é suficiente. Eu também deveria conseguir uma câmera de ação. Algo para gravar vídeos que eu possa usar. Você realmente não esperava. É apenas um trabalho comum de motorista por aplicativo. Qualquer pessoa pode aparecer. Voltei para o hotel. O irritante Sr. Lee saiu. O Sr. Wang ainda está aqui. Então você conversou sobre isso com o mestre Wang. O Sr. Wang, ao ouvir, ficou com uma expressão tranquila. Afinal, ele tem trabalhado como motorista por aplicativo há tantos anos. Ele já encontrou situações estranhas muito mais do que você. Existem realmente essas pessoas, especialistas em golpes de batida. Não leve isso muito a sério. Lembre-se, se o cliente tentar transferir a responsabilidade, é só chamar a polícia. Desde que o cliente não coloque a responsabilidade em você, está tudo bem. Melhor evitar problemas. Ouvindo as palavras de conforto e aviso do Sr. Wang, seus olhos brilharam. Especialistas em golpes de batida. Isso significa que não será a única vez que agirão. Pode ser. Quem sabe você tem a chance de se vingar deles também. Esperei um momento. A terceira corrida da noite chegou. Na hora de ir embora. Olhando para o restaurante, ainda restam 4 mesas de clientes. Você acha que se for e voltar rápido, pode haver uma chance de pegar a quarta corrida da noite. Nos 2 dias anteriores. Mas todas as noites só havia 3 corridas. O cliente é um homem de meia idade, perto dos 50 anos. Ele tem uma presença muito forte. Ele parece ser uma pessoa de sucesso. Provavelmente, seu carro também pode provar isso. É um Audi A8. Olá, senhor. Estou aqui para servi-lo. Qual é o seu destino? Após as palavras educadas, você ajusta o assento. Enquanto pergunta, o cliente está sentado no banco de trás. Ele abre um pouco a janela do carro. Seu olhar também se volta para fora da janela. É bastante profundo. Não há um destino. Você pode dirigir à vontade. Eu ouço as palavras do cliente. Você hesita por um momento. Dirigir à vontade? Que tipo de pedido estranho é esse? Você vira a cabeça suavemente para olhar o cliente. Ele não parece estar bêbado. Como ele começou a falar bobagens? Senhor, o cliente se vira para olhar para você. Ele exibe um leve sorriso. Não está com pressa de voltar para casa. Você só precisa dirigir e me levar para dar uma volta, enquanto eu vou me recuperando. E olho para as luzes da cidade à noite. Fique tranquilo. Não vou descontar nada da sua taxa de motorista. Ao ouvir isso, você finalmente percebe. E começa a ter uma suspeita. É como se dissesse que o momento mais relaxante do dia para um homem de meia idade é quando ele estaciona o carro embaixo de casa e fica quieto no carro por um tempo. No trabalho, há a pressão do trabalho. Em casa, há a pressão de estar em casa. Somente este momento pertence a ele. Parece que é assim também agora. Mesmo que você já seja uma pessoa de sucesso, ainda assim, não pode escapar das preocupações e pressões. Você também não precisa olhar as luzes da cidade à noite para aliviar o estresse? Ah, homens grandes. Não é fácil para nenhum deles. Então, vou dirigir um trecho pela beira do rio. As luzes à beira do rio são realmente bonitas. Você diz isso, enquanto liga o carro, dirigindo com habilidade e facilidade. Como não há um destino definido, você mantém sempre a velocidade mais adequada, para que o cliente possa apreciar melhor a vista noturna. À frente, ainda precisamos passar por um viaduto.
Após o viaduto F7, poderemos entrar na Rua do Rio. Mas nesse momento, você fechou os olhos levemente. Era de fato uma noite profunda. Embora ainda houvesse carros na estrada, mas a estrada estava muito mais silenciosa do que o habitual. Mesmo que houvesse carros, eles passavam rapidamente, apressados em suas rotas. Mas nesse momento, você percebeu que algo estava errado. Havia um carro atrás, que estava a uma distância constante, mantendo uma distância relativamente constante. Quando você começou a sair do restaurante, você ainda não havia notado, mas após andar um pouco, você já tinha notado este carro seguindo. No caminho, também passou por muitos cruzamentos, e você até escolheu alguns cruzamentos para virar, mas aquele carro sempre manteve a distância atrás de você. Após algumas tentativas, você finalmente se convenceu. Sem dúvida, eles estão te vigiando. Não pode ser que esteja vindo atrás de mim. Deve ser que está vindo atrás do cliente. Você virou a cabeça e olhou para o cliente. Percebeu que o cliente ainda tinha aquela expressão profunda. Ele olhava silenciosamente pela janela, como se o vento que passa pela janela pudesse levar o álcool e todos os problemas. Ele sabe ou não que está sendo vigiado. Não podemos entrar na Rua do Rio. A Rua do Rio é construída ao longo do rio. Não é uma via principal. Neste momento, quase não deve haver carros passando. Em um lugar tão remoto, não é o melhor lugar para agir. Então você não está planejando seguir pela Rua do Rio. Não posso me colocar em perigo. Mesmo agora, não posso levar o cliente para casa. Caso contrário, como posso evitar que as pessoas atrás ataquem assim que ele sair do carro? Neste momento, você até tem a vontade de chamar a polícia imediatamente. Senhor, eu preciso te contar uma coisa. Primeiro, mantenha a calma. Há um carro atrás de nós que está nos seguindo. Já faz um tempo. Eu tentei algumas vezes. Não consegui se livrar deles. É bem provável que estejam atrás de você. Pensando na sua segurança, vou levar o carro até a delegacia mais próxima. Ou você tem alguma boa ideia? Você respira fundo. Disse em voz baixa. O cliente no banco de trás se vira. Ele te observa pelo retrovisor, com um sorriso no rosto. Eu sei que alguém está me seguindo. Não é uma pessoa ruim. Considero um parceiro em potencial. Agora ele está me seguindo, também para garantir que eu chegue em casa em segurança. E eu deixei você dirigir à vontade, também para testar a sinceridade dele. Quanto mais tempo ele conseguir me seguir, mais sincero ele é, mais confiável. Um verdadeiro parceiro. Não se trata de quanto dinheiro você pode ganhar, mas sim de ser realmente confiável. Ao ouvir isso, você solta um suspiro de alívio. Desde que não seja perigoso, está bom. Em seguida, você fica sem saber o que dizer. É uma sensação absurda e inexplicável. Usar esse método para testar a sinceridade do parceiro. Então, se ninguém te seguir, como você garante que chegue em casa seguro? Você não vai colaborar com eles. No meio da noite. Se seguir, vai ser por várias horas. Isso deve ser muito humilhante. Sentimentos inexplicáveis. Ainda bem que tenho um sistema. Caso contrário, se eu encontrar uma situação semelhante, eu não tenho nenhuma qualificação para colaborar com ele. Também não quero dizer mais nada. Apenas continue dirigindo assim. Dirija à vontade dentro do terceiro anel. Você está cansado. Se não fosse porque estava quase sem combustível, o cliente pediu para parar. Provavelmente conseguiria dirigir até o amanhecer. Você não sabe se o parceiro que está te seguindo, o parceiro realmente teve algum retorno. De qualquer forma, você teve um retorno. Não importa quais métodos os bem-sucedidos usam para testar seus parceiros. Pelo menos ele não é mesquinho com o motorista. Dirigiu por quase 4 horas. Ele te deu R$ 500 pela corrida. Parabéns, você trabalhou duro e ganhou R$ 490. Recompensa de aumento de 100 mil vezes, R$ 49 milhões. Esse dinheiro foi difícil de ganhar. Mas ao receber o dinheiro, foi difícil conter a emoção. 400 mais 900 mais 4.900 é igual a 6.200. Terceiro dia como motorista por aplicativo. Ganhei um total de 62 milhões. Embora não seja tão exagerado quanto os 72 milhões do primeiro dia, mas é quase o dobro do que ganhei ontem. A essa hora, é óbvio que a zeladora do dormitório não vai abrir a porta para mim. Então você simplesmente foi direto para o hotel mais próximo e reservou um quarto. Caiu na cama e dormiu. Quando você acordar novamente, já será quase meio-dia. Você pode ir direto almoçar. Desceu para fazer o check-out. Depois, encontrou uma lanchonete para encher a barriga primeiro. Durante a refeição, seguindo a ideia de ontem, você começou a agir. O sistema tem uma função bastante útil. O que você quer comprar? Não precisa que ele opere pessoalmente na realidade. O sistema pode resolver isso para você, como aquele Koenigsegg One. Caso contrário, na realidade, mesmo que você tenha dinheiro suficiente,
Também não é certo que você consiga comprar este carro esportivo de edição limitada. E desta vez, você se interessou pelo restaurante Ligi. O dinheiro na conta bancária é apenas um número. Só é seu quando você gasta. Agora você é o motorista residente do restaurante Ligi todos os dias. Você sabe naturalmente como está a situação do restaurante Ligi. Não posso dizer que está sempre lotado todos os dias, mas há clientes suficientes para sustentar o negócio, especialmente nos finais de semana. Com certeza, você terá que esperar por uma mesa, mesmo que você não consiga obter dados específicos de receita, mas estimase que o lucro mensal seja definitivamente acima de 1 milhão. Transformar números de ativos em rendimentos estáveis. Isso ainda é muito bom. No entanto, você quer conquistar o restaurante Ligi não apenas por uma questão de investimento. Afinal, por melhor que seja o investimento, provavelmente não é tão sólido quanto um sistema. O importante é agir. Conquistar o restaurante Ligi permitirá que você se livre do desagradável Sr. Lee. Se não for assim, esse cara se aproveita de um parentesco distante com o chefe. Se ele não se der ao trabalho de arranjar problemas para si mesmo, ele não consegue se dedicar totalmente a ganhar dinheiro. Agora há uma oportunidade que pode trazer um retorno estável de investimento e ainda afastar o Sr. Lee. Você certamente não vai deixar passar. Então, é só dar uma organizada no sistema. Adquirir o restaurante Ligi. A confirmação dessa transação foi feita no sistema. 42 milhões foram retirados instantaneamente da conta bancária. 42 milhões. Esse número quase te deixou atordoado. Você pensou que teria uns 1.000. Mais de 10 milhões seriam suficientes para conseguir. Não esperava que quase todo o seu ganho de um dia tivesse ido embora. Mas ao ver os detalhes da aquisição no sistema, você finalmente entendeu que na verdade não era apenas a aquisição do restaurante Ligi, mas também envolvia a compra do imóvel do restaurante Ligi. O restaurante Ligi é uma loja independente de frente para a rua. A área total é superior a 500 metros quadrados. Há um total de 4 andares. Isso significa que, na verdade, há mais de 2.000 metros quadrados de área super grande. Além disso, o andar de baixo possui 50 vagas de estacionamento independentes. Convertendo isso, equivale a 20 mil por metro quadrado. Os preços das lojas na capital são muito inferiores aos dos imóveis residenciais. Isso você sabe muito bem. Sabe que até o prédio foi comprado. Você já não acha tão caro. Afinal, alugar não é confiável. Melhor ter a casa própria. Todos os documentos e o registro de propriedade já estão presentes no seu sistema de espaço. A partir deste momento, o restaurante Ligi é seu. Justo quando você terminou de comer, você simplesmente foi direto para o restaurante. Do lado de fora do restaurante, um Koenigsegg ainda estava estacionado lá. Você simplesmente materializou o registro e os documentos e colocou no carro. Ao entrar no restaurante, um homem de meia idade com uma aparência amigável se aproximou. Senhor Chu. Olá. Ao ver a mão estendida do outro, você sorriu e apertou a mão, sem precisar dizer. Ele deve ser o dono do restaurante. Ou seja, o verdadeiro dono 7. O gerente e o garçom ao lado observavam a cena. Estou um pouco sobrecarregado. A visita do chefe ao restaurante hoje foi um pouco inesperada. E ele foi tão educado com o motorista de plantão. Isso realmente os deixou sem entender. O Sr. Chu é realmente jovem e talentoso. Estou ansioso para emigrar. Por isso estou apressado para vender o prédio e o restaurante. A situação econômica atualmente não está boa. Eu achava que não conseguiria vender em pouco tempo. Comprar o Ligi Private Kitchen realmente me ajudou muito. Ouvindo as palavras calorosas e um pouco agradecidas do outro. Você percebeu? Não sei se o chefe realmente quer emigrar, ou se o sistema está usando força para adquirir o restaurante. Depois de conversar algumas coisas com o chefe, já estava bom. O que realmente importava era a entrega do hotel. O chefe chamou o gerente do hotel. Olá, Liu. A partir de agora, não serei mais o dono do hotel. Este é o Sr. Chu, o novo proprietário do hotel. A partir de agora, o hotel e este prédio pertencem a ele. O gerente Liu ouviu isso. Em um instante, ficou tão surpreso que arregalou os olhos. Afinal, ele foi gerente por tantos anos. Ele já estava acostumado com grandes desafios. Mas ainda assim, ficou tão chocado com a notícia que não conseguiu falar. Isso é um exagero, não é? Se não conhecesse a personalidade do chefe, eu poderia pensar que o chefe e o hotel estavam apenas brincando com ele. Como isso é possível? Um motorista de aplicativo que está sempre no hotel realmente gastou milhões para comprar o hotel e este prédio. Isso é completamente fora da realidade. Embora ele não soubesse sobre essa transação, qual era o valor exato, mas também é possível estimar aproximadamente o montante de capital. Com certeza, acima de 30 milhões. Ou até mais. Foi comprado pelo motorista de aplicativo.
O motorista de aplicativo deve estar ganhando muito, né? Só de pensar com o calcanhar. Também sabe que você já tinha potencial. Não tem nada a ver se ele é ou não motorista de aplicativo. Essa sensação é como se um dia o funcionário mais insignificante da empresa, de repente comprasse a empresa, virasse o chefe. A absurdidade disso não é nada menos do que um dia o mundo de repente ter uma recuperação mágica. Ficou chocado por um bom tempo. Só então conseguiu se recuperar. A expressão no rosto ainda não conseguia esconder a surpresa. Você também sabe que esse tipo de coisa para os outros tem um impacto emocional muito forte. Por isso, dei a ele tempo suficiente para se recuperar. Senhor Liu, eu comprei o restaurante porque acredito na gestão do restaurante, embora tenha mudado de dono. Mas espero que você ainda possa continuar a ser responsável pela gestão do restaurante. Em relação à remuneração, mantenha-se assim por enquanto. Mas no final do ano, eu posso te dar um bônus extra. Você sorriu e disse ao Sr. Liu. O antigo chefe não vem com frequência. A gestão do restaurante é basicamente conduzida pelo Sr. Liu. Ele está indo muito bem. Você não precisa trocar. E você não pode estar em perigo no restaurante. Também é necessário ter um gerente como o Sr. Liu que possa sustentar o restaurante. O Sr. Liu já se recuperou do choque. Ele acenou com a cabeça. Esse modelo também é bom. Ele ainda se preocupa que o novo chefe não entenda nada. Só sabe dar ordem sem saber o que está fazendo. Você não precisa dizer a ninguém que eu sou o novo chefe. Você só precisa se responsabilizar por mim. E outra coisa é demitir o Sr. Li, o motorista residente, e então contratar um novo motorista residente. Depois que o antigo chefe for embora. Você parece ter se lembrado de algo de repente. Você avisou o Sr. Liu. Entendi. Xu Wei. O Sr. Liu acenou com a cabeça. E sua forma de se referir a você mudou para Sr. Xu. No fundo, ele tinha uma suspeita que parecia inacreditável. Se essa suspeita for verdadeira, isso faz a vida parecer muito duvidosa. Ontem, você teve um desentendimento com o Sr. Li, o motorista. Quase chegaram às vias de fato, pensando que, após a compra do restaurante, essa foi a única exigência. Demitir o Sr. Li, o motorista. Isso é uma relação de causa e efeito bem clara. Pode ser que você tenha comprado o restaurante, não porque acreditasse no potencial do negócio, mas simplesmente para se livrar do Sr. Li. Caso contrário, como explicar a teimosia dos ricos? Eles simplesmente usam o dinheiro para resolver desavenças. Se o Sr. Li souber que você gastou entre 30 a 40 milhões para tirá-lo desse trabalho, é difícil imaginar como ele se sentiria. Se sentiria arrasado ou honrado. E ao ouvir você dizer que ele deve continuar como motorista residente aqui, o gerente Liu estava completamente mal. Você está brincando? Você comprou o restaurante todo. E você ainda está trabalhando como motorista lá. Isso é como um mendigo que, depois de ficar rico, compra um arranha-céu. E então, qual é a diferença de continuar pedindo dinheiro na rua? O gerente Liu percebeu que era realmente difícil para ele entender o pensamento dessas pessoas ricas. Tudo bem. Se você quer ser motorista, então seja motorista. É melhor do que aqueles filhos de ricos que gritam que querem empreender. Não tenho medo dos filhos de ricos se divertindo. O que eu temo são os filhos de ricos investindo em negócios. Ele suspeitou. Suspeito que sua família seja assim. Conversou com o gerente Liu sobre a situação do restaurante. Você, que não estava muito interessado, subiu e encontrou uma sala para descansar. Só desceu para esperar trabalho na hora do jantar. O Sr. Wang também chegou cedo. Os dois conversaram e se divertiram. Assim, não ficou entediante. Especialmente porque você contou a ele sobre aquele cliente peculiar que encontrou ontem. O cliente esquisito que você encontrou. Isso fez o Sr. Wang rir tanto que não conseguiu aguentar. Mas ao ouvir que o cliente finalmente te deu 7.500 yuan de taxa de motorista, você instantaneamente não conseguiu mais rir. O que? Isso equivale a 2 dias do meu salário. Dar tanto dinheiro. Não só me fazer dirigir e acompanhá-lo. Ele poderia até andar de bicicleta comigo. Enquanto os dois estavam conversando, o irritante Sr. Li apareceu. O Sr. Li primeiro te lançou um olhar desconfiado. Em seguida, seus olhos começaram a se mover descontroladamente, provavelmente pensando em como te intimidar. Mas antes que ele pudesse falar, o gerente Liu se aproximou. O Sr. Li foi rapidamente ao encontro dele. Ele forçou um sorriso no rosto. Gerente Liu, por que a placa de recrutamento de motoristas está de volta na entrada do restaurante? Você vai demitir aquele garoto, Chunin? Eu já disse há muito tempo que os jovens não são confiáveis. Confuso e desorganizado. Com certeza, há clientes insatisfeitos. No entanto, o gerente Liu olhou para ele com um olhar que misturava indiferença, olhando para ele com um pouco de piedade. Isso o deixou completamente confuso. Vá embora. O restaurante vai contratar um novo motorista para substituí-lo.
Ao ouvir as palavras do gerente Liu, um grande ponto de interrogação surgiu na cabeça do Sr. Li. Eu vou embora. Como isso é possível? Você sabe que eu sou parente do dono do restaurante. Se alguém for embora, eu também não posso ir. O Sr. Li não conseguia acreditar e não aceitava isso.